Fala galerinha, graça e paz, estamos começando mais um episódio do nosso Pod Connect. E hoje estamos com um convidado aqui, né, Marquinho? Cara abençoado, um grande amigo nosso, topou de imediato. Bem. Pastor Fernando, como é que você tá? Tudo bem, tudo na graça do Senhor, graças a Deus. Estou aqui nessa noite abençoada aqui com vocês em nome de Jesus. Amém. E aí, Marquinho? Eu sei como é que você tá, meu querido? Tamo firme, igual gelatina. Ô, lasqueira. Não, tamo firme na rocha, né? Aí Cristo é a rocha, tamo firme na rocha. Boa noite, povo de Deus. Estamos aí reunidos mais uma vez. E antes de começarmos qualquer coisa, patrocinadores. Manda braba. Já quero destacar os nossos companheiros, amigos, irmãos, abençoados pastores e todos envolvidos nesse Não processo. Esqueça apenas daquele grande merchan que você fez semana passada, certeza, por não, favor. Tá preparado aqui já. Então, os nossos patrocinadores, queremos aí agradecer essa noite, que é um dos nossos amigos, inclusive já foi convidado na semana passada, nosso amigo e querido Pastor Juliano, Palácio dos Fogos Airsoft e Airgun, e também Media Express Panfletagem, que é o nosso Pastor Juliano, que é o empresário dono, diretor, executivo, manda e desmanda. Manda a chuva, manda embora, faz de tudo, cara. Esse é aquele ditado antigo, né? Come cana e subir ao mesmo tempo, né? É isso aí. Então, 1001 utilidades. Com certeza. Exatamente. Chinelo Gil, o melhor do Brasil. Com ele você pisa a cabeça de qualquer podestade, que é inclusive a nossa patrocinadora das canecas. E já quero deixar, né? com certeza, essa aqui, ó, para guardar esse suco de carvão gasificado. Isso, não uma podemos, delícia. Então, não podemos esquecer, tá, pastor? É suco gaseificado de carvão. Amém. Tá? Com certeza. Qualquer impressão, seja em caneca, Lucas, seja em chinelo, Almofada. seja almofada, camiseta, aquele tapetinho que você coloca na porta da tua casa lá pro pessoal limpar o pé. Chama também. a Gil que ela faz. Chama Chinelo Gil, o melhor do Brasil, que ela sempre está disponível. Beleza? E capricha. Também, mas sem sombra de qualidade 100% a melhor da cidade. Nós garantimos. Eu preciso de um chinelo daquele, quando o Piá começar a dar uma extrapolada, vamos abençoar, né? Eu também não tive filhos, mas na hora que eu tiver uma meia dúzia, Ju, já vai preparando e deixa Deus usar a tua vida. Cara, eu vi tua mulher dar uma olhada pra cá agora, mano. E também temos hoje o nosso patrocinador aí, Estilo Pinturas, Responsabilidade e Confiança. Olha esse slogan, irmãos. Estilo Pinturas, Responsabilidade e Confiança. Pinturas de prédios, condomínios, residenciais e impermeabilização. E essa empresa pertence ao nosso querido, ilustríssimo convidado, Pastor Fernando. Glória a Deus. Que já veio uniformizado, Com né, certeza, pastor? Já veio aí, pastor. Já deixa propaganda. Já deixa destacado aí, quem quiser uma pintura, um rodapé, um beiral. Um telhado, né, telhado, pastor? Um prédio. Um condomínio. Chama. Uma impermeabilização. Desde o chão até o céu. Pastor Fernando. Fala aí então, pastor. Agora, dadas as considerações iniciais, você tá bom? Bem, graças a Deus. Bom? Muito bem, feliz de estar aqui com vocês essa noite. E acredito que muitas coisas aqui que nós vamos estar conversando nessa noite vão abrir o entendimento de muitas pessoas que estão nos acompanhando e que também vão nos acompanhar aí, né? Porque lembrando que fica aí na página da igreja, né? Sim. Então a pessoa também pode ter o acesso ali para estar vendo, revendo, não somente a noite de hoje, mas coisas grandes aí o Senhor tem preparado para nós. Amém? Muitas pessoas, né, conhecem o meu testemunho, sabem que eu fui uma pessoa que foi envolvido com drogas, que aos 15 anos de idade eu cometi um homicídio, tirei a vida de uma pessoa, e até o que aconteceu dessa situação, desse homicídio, foi na casa do pastor Maico, que hoje é pastor de ministério junto comigo, junto com a gente aqui, né? Foi na casa do pastor Maico, no aniversário do pai dele. Então, foi uma situação difícil, mas eu cheguei a um ponto na minha vida que eu cansei daquela vida que eu levava, porque eu sabia que para mim seria cadeia ou cemitério. Uhum. E a pessoa que vive no mundo das drogas, nesse mundo aí, a pessoa tem ciência que são os únicos dois caminhos, ou a cadeia ou o cemitério. Então, eu não era um cristão de frequentar a igreja, fui coroinha quando eu era criança,
né? Cresci dentro de um lar, assim, ia de vez em quando na igreja, tinha um pouquinho de uma base cristã, sabia sobre Deus, mas eu comecei a pedir para Deus e falar: Senhor, eu preciso sair desse caminho, eu quero que o Senhor me ajude. Coloque alguém no meu caminho para me ajudar. Uhum. E o interessante é que foi aonde Deus colocou a minha esposa para me ajudar, que hoje a gente já está há 17 anos casados, temos 3 filhos. Então, foi ela que me ajudou no início, e ela sempre fala, quando se fala em testemunho, ela conta, né, que aos 13 anos de idade, até aos 13 anos, ela cresceu dentro da igreja, frequentava a igreja, mas após os 13 anos ela acabou se afastando, por diversas situações que aconteceu. Mas quando ela estava na presença de Deus, ela falava que ela queria casar com o pastor. Ela dizia: eu vou casar com o pastor. E ela tinha uma raiva de pessoa que bebia, que usava droga, ela não suportava. E isso que eu falo para você, né? Falo para você que está nos assistindo também. Os propósitos de Deus no momento a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender. E ela falava que queria casar com o pastor, mas quem que aparece no caminho dela? Uma pessoa que era um drogado, uma pessoa que era um bêbado, né? Uma pessoa que tinha um passado bem extenso, obscuro, né? O famoso... Até a minha mãe, né? Ela conta que um certo dia eu fui trabalhar, minha mãe puxou os papel e chegou e falou para ela: olha, menina, você é nova, melhor você pegue e vá embora, porque você não sabe com quem que você está morando. Era nessa época que o pastor era conhecido como Paulistinha? Nessa época era conhecido como Morfiga. Nossa. Eu era conhecido como Morfiga, né? Então, e aí você veja o que acontece. Aí ela querendo casar com um pastor, e Deus coloca uma pessoa totalmente ao contrário, né? Tudo oposto de um pastor. Aquela pessoa que ela não gostava, que era um bêbado, que era um drogado, agora Deus põe no caminho. Ó, você que é um pastor, então tudo bem, né? Cara, o processo Construa. Então você vai construir esse pastor se você quer. E aí ela conheceu, nós se conhecemos, e o interessante da nossa história é que foi assim, olha como eu sou um cara bom de guardar data, rapaz. Olha só, aí sim, dia 8 de fevereiro foi o dia que nós se conhecemos. E nós se conhecemos num dia de carnaval. Nós se conhecemos lá onde muita gente conhece, né? Na antiga Magic. Se conhecemos lá, e a nossa história foi assim: nós não namoramos, não noivamos, mas simplesmente ela conta até hoje que durante a noite inteira ela ficava me olhando, eu loucão daquele jeito meu e tal, e ela incomodada, e quando deu no finalzinho, tinha uma pista de pagode, eu fui na pista de pagode, e ela estava dançando, e eu cheguei para ela e falei: moça, vamos fazer um trenzinho? Eita. E estava tocando aquela música, A Pipa do Vovô Não Sobe Mais. Você veja só, rapaz, que história, né? E aí peguei na cintura dela, começamos a fazer ali um trenzinho, e a galera veio de atrás com nós, né? E eu pra lá de Bagdá, já brincando, né? E a gente ficou ali e tal, de repente acendeu todas as luzes e acabou. E aí eu falei para ela: você vai para onde? Eu vou embora. Falei: você não quer ir para minha casa? E ela nunca foi de ir para casa dos outros, mas como eu falo, Deus, né? E o pastor usou todo o charme, com certeza. Sempre, né? Todo aquele chaveiro. Aquele gelzinho no cabelo. Esse você não precisou aprender a tocar violão lá, Marquinhos. Esse você não precisou, é verdade. Aquele gelzinho no cabelo, aquele perfuminho, né? O então, famoso, ó. Viu? E olha só, você veja que nesse dia eu estava com uns conhecidos meus, né? E a gente fala que chapou o coco e tal, e eu falei: eu vou pro centro. Só que eu não gostava, eu fui durante muito tempo, eu frequentei a Magic, mas o lugar que eu ia realmente era o Summer. Para quem conhece, sabe o que era o Summer. O Summer, vamos dizer assim, que era para aqueles mais malucos mesmo, né? Mas naquele dia, rapaz, sabe, como eu falo, Deus tinha já um propósito. Então, quando Deus tem um propósito, aquilo vai realmente acontecer.
E aí eu chapei com a galera e fui pro centro e falei, vou entrar aí nessa mágica e ver o que está acontecendo. E entrei e fui ficando, rapaz, e passei a noite e conheci ela. E vamos embora, vamos. E fomos para casa, ela pensou que eu morava sozinho, né? E quando ela chegou lá em casa, minha mãe veio abrir a porta, ela se escondeu ali atrás se escondeu atrás de mim, nós entramos para dentro e dormimos, tal, e no outro dia eu acordei e aquela gritação, né, da galera lá em casa. E aí esperei eles saírem fora, saímos, viu, vamos. Fui pro bar de novo com ela e jogar sinuca e beber. E quando chegou de noite eu pedi ela em casamento, cara. Uou! Comigo é rápido o negócio, entendeu? E quando chegou de noite, eu falei, é o seguinte, moço, você quer casar comigo? Superou nessa, hein? Rapaz, ó. Chama alguém mais rápido que você. E a minha mãe reclama que eu casei, dessa vez eu casei muito rápido. Mas Aí, ó, quanto tempo 24 foi o anos. Eu, depois de um ano e meio, quase um ano e meio de namoro, que daí a gente foi casar. O meu foi de março a outubro, enrolando a mulher e já fechamos. 24 horas, ó. 24 horas? Deu Não, menos. 24 horas. Não deu 24 Não deu 24 Tá horas. doido, meu? Rápido no gatilho, não podia perder a oportunidade, né? Aí, ó. Então, aí, né, tava lá em casa, tal, chegamos e meu pai perguntou, e aí o que vai acontecer? Eu menti pro meu pai, falei, pai, é o seguinte, conheço ela, tal, ela tá grávida. Então você vai ter que assumir a criança. Eu falei, não, claro, né? Mas ela nem tava nada, pois tinha acabado de se conhecer e tal. E aí ela começou a morar lá em casa e dali para frente a gente, né, começou a nossa vida, entendeu? Então esse foi aonde eu conheci, foi o que me levou a conhecer, né, ao Senhor através desse propósito de conhecer minha esposa. Aí o que acontece? Aí a gente morou, né, junto na casa do meu pai. E aí naquela época eu pagava serviço comunitário e tal. E aí o que acontece? Eu não ia pagar o serviço. E o que ela fazia? A gente ia de bicicleta, cara, lá no hospitalzinho da criança, porque eu tinha que pagar serviço comunitário. Uhum. E ela ia comigo, de bike, ela sentava ali no varão da bicicleta, né? No cano. Isso, e ia comigo lá no hospitalzinho, porque ela sempre, né, vocês conhecem ela, quem conhece, ela sabe que ela é uma mulher muito determinada, entendeu? Eu admiro ela muito porque ela é uma mulher determinada, uma mulher parceira, né, parceira, de coragem, ponta entendeu? Firme, né? Sim. Ponta firme, meu irmão, entendeu? Ela vai pra cima. E para me escorar tinha que ser alguém que, né? Sim. E aí ela, não, você vai, e ela ia, e eu entrava lá no hospitalzinho para lavar a mamadeira da criançada, pagar o serviço comunitário, e ela ficava lá na frente me esperando para mim não sair dali e ir para, né, as bocadas, ou falar que ia para lá e ia para outro lugar. E também havia sido determinado para mim que eu tinha que continuar os estudos, né? Então, às vezes eu ia para a escola, às vezes eu não ia. Então foi tudo que me levou a conhecer o Senhor. Foi através dela, né? Ela que me deu esse passo para mim chegar a conhecer realmente ao Senhor Jesus Cristo. Eu já pedia, falava, Deus, eu preciso de alguém que me ajude. Deus colocou essa pessoa. Não foi fácil, né? Não foi fácil, como eu falei, ela é uma pessoa que tinha que ter alguém à altura e nós quebrava o pau, entendeu? Uhum. Nós morava lá na Princesa, numa pirambeira que tem lá, nós jogava as coisas um no outro. Qual delas, né? Rapaz, nós se arrebentava, entendeu? Mas assim, eu falava que ia sair, você não vai, você vai ficar, entendeu? E ela me peitava Mas tudo um processo de Deus, meu irmão. Tudo um propósito, né, de Deus sobre a nossa vida. Aí que a gente vê, né? Que tudo que acontece na vida da gente tem um propósito de Deus. Né? E ela foi a primeira que deu o primeiro passo, encontrar Jesus, ou foi junto? Então, assim, né, só quero voltar um pouquinho antes, porque eu sei que muitas pessoas estão aí, né, nos acompanhando. Até como é que tá a live, né? E o que eu quero voltar e falar para você que nos está nos acompanhando é o seguinte: você jovem, que de repente você está acompanhando, você não pode se espelhar, né? Na minha vida, assim, que eu tive com a minha esposa, de conhecer ela hoje e amanhã casar e morar junto. Havia um propósito. Vai com né? calma, por favor. Então, porque era um propósito de Deus. Nós dois era ímpio, né? Então, você que é cristão, você tem que orar e esperar no Senhor aquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos, que é o melhor.
É isso aí. Mas o que você perguntou mesmo, Marquinhos? Se Quem foi deu o ela que primeiro deu o passo? primeiro passo, que levou, aí o pastor foi em seguida, ou os dois decidiram isso juntos? Então, o que me levou, né? Qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi dela. O primeiro passo foi dela por quê? Porque ela viu que humanamente não tinha solução. Ela viu que humanamente para mim não tinha solução. Já várias vezes quiseram, antes de eu conhecer ela, me internar em clínica e, né, e fiquei também um tempo fechado e tal, e coisa arada assim. Mas ela viu que realmente não tinha como eu mudar se não fosse por meio do Senhor Jesus Cristo. E aí o que aconteceu? Ela começou a buscar. Começou a buscar porque aquelas pessoas que nós andava, né? Até temos uma conhecida nossa aí que um dia chegou e falou para ela, nós estava no bar, falou assim, olha, você é uma mulher muito corajosa para estar com ele. Ah, mas por quê? Porque esse cara, quando fica louco, ninguém segura ele. Então, hoje as pessoas veem eu na igreja, eu pregando, né? Mas não conhecem essa história lá de trás. Meu irmão era aquele cara que quando eu estava na roda com a rapaziada, os caras assim, eles ficavam espertos comigo, porque, entendeu? Eu às vezes assim, do nada arrumava confusão com os próprios amigos. Do nada, assim. Do nada. Certa vez um conhecido meu dessa época estava preso, e eu fui na casa dele, disse que eu comecei a discutir com a mãe dele, com a mulher dele. Cara, eu não lembro de nada. Naquela época eu não lembrava de nada, entendeu? Porque assim, eu acredito que eu chegava a um ponto que eu ficava possesso. Entendeu? Eu ficava possesso, assim, que eu não lembrava. E aí o que acontece? Eu fui no bar tal, e loquei no bar. E daí no outro dia eu fui nesse bar de novo e vi que o pessoal estava tudo meio assim comigo, sabe? E eu falei, puxa, o que está acontecendo? E aí o dono falou, não, porque ontem você veio aqui, disse que queria brigar com os outros aí não sei o quê, e queria matar não sei quem, isso, aquilo. E você nem lembrava dessa? Eu nem lembrava, e você foi lá na casa do fulano e brigou com a mãe dele, depois o cara saiu, o cara saiu lá do Delbrando, e o cara ficou meio virado comigo, e eu fui para as ideias com ele. Fui para as ideias aí, o que está acontecendo? Não, porque você fez isso. Eu falei, ó, meu irmão, me desculpa, cara, jamais, né? Jamais isso, e eu sei lá o que aconteceu comigo. Mas enfim, e aí o que acontece? A Cris começou a buscar por mim, começou a buscar porque ela realmente via que havia um espírito maligno, uma entidade, enfim, capetada estava tudo grudado, né? E ela começou a buscar, e vou buscar por esse cara, e vou buscar por esse cara, e vou buscar, e começou a fazer campanha. E aí a gente morava lá na Princesa, morava nessa época na Princesa, e como eu falei, eu pagava serviço comunitário, né, estudando também na 31 de março. Mais um da 31? Mais um da 31. Aí, gente boa, Ó, 31, 31 é 31, viu? E semana que vem vai vir mais um aqui que estudou na 31. Você quer que eu mando meus meninos vir aí, né? Só 31. E aí, cara, ela começou a buscar, e o que acontecia? Eu ia para a escola e eu tinha que pagar esse serviço, e assinado, e o juiz via tudo. E às vezes eu não ia para a escola. Eu saía, mochila, bicicletinha e tal, para ir para a escola, mas eu não ia. Eu passava nas quebradas e ficava. E aí o que acontece? Ela começou a fazer campanha. Veja só como é importante, né, a pessoa fazer campanha. O pai, a mãe, né, o esposo, a mulher, fazer campanha por alguém. E ela começou a fazer campanha por mim. E toda quarta-feira ela ia na igreja, ali na Carlos Cavalcante. Toda quarta-feira ela ia na igreja fazendo a campanha, tal, para não quebrar. E um belo dia desse, eu resolvi, fui, em vez de ir para a escola não fui, fiquei numa quebrada e resolvi voltar mais cedo para casa. E voltei mais cedo para casa e ela tinha ido justamente nesse dia na igreja. E eu falava para ela, o dia que eu te pegar na igreja, eu vou arrebentar você, porque eu tenho raiva de crente. Por que esses crentes ficam gritando tanto se Deus é surdo? Entendeu? É pra escutar, né? Né? Diz que é pra escutar, né? É para escutar, né? Então, você vê, cara, e eu falava isso, por que esses crentes têm que gritar tanto? E aquela ideia que a gente, né, antes de conhecer, a gente fala um monte de coisa. É o não é? sentido, né? Ah, porque minha mulher tá indo lá, e o pastor, e não sei o quê. Sempre aquela conversa O furada. pastor quer o dinheiro da gente. O pastor quer o você não dinheiro, sabe. porque o pastor vai ficar rico, ou o pastor tá saindo com a tua mulher, enfim, aquela coisa arada que a gente sabe, que assim, né,
para quem não conhece a Cristo é normal. E aí, meu amigo, eu falei isso para ela e quando foi nessa quarta-feira, ela estava na igreja, o Espírito Santo começou a incomodar ela. Vá para casa, vá para casa, vá para casa, vá para casa. E ela conta que quando ela abriu o portão, ela abriu a porta, entrou para dentro, eu cheguei no portão já estouradão. Nossa. E aí ela já estava dentro da casa e tal, e tranquilo, e eu nem fiquei sabendo que ela tinha ido na igreja, né? Então, ela começou a buscar, né, por mim, escondido de mim mesmo. Começou a buscar por mim, escondido de mim mesmo. E ela ia, e nessas campanhas ela trazia óleo. E aí o que ela fazia com o óleo? O que você acha que ela fazia com esse óleo que ela trazia da campanha? Ah, quando você estava dormindo, ela... Não, quando eu estava tomandão, daqui a pouco eu dava uma desbaratinada no banheiro, ela jogava dentro da bebida. Uou. No outro dia, com aquela dor de barriga, não sabia por quê. Muito azeite. Era óleo. Muito azeite. Era azeite, né? E aí, rapaz, então aí foi, daí o que acontece? Certo dia, eu cheguei na minha casa e encontrei um pastor lá. Também de surpresa. E ela falou, pastor, e agora? E eu falava, nossa, aquele negócio de crente, né, cara? Uhum. E aí o pastor me tratou super bem, cara, conversou comigo, tal. Não, meu irmão, vai lá na igreja, tal, vim orar aqui por uma peça de roupa, tô passando aqui fazendo uma visita pro pessoal, tive aqui orando, tal. E eu sabia que a Cris gostava desse negócio de crente e tal, né? E Deus estava lidando, Deus estava trabalhando naquilo, né, cara? Então, tá, beleza. Aí passou um tempo, peguei, Deus começou a apertar, eu resolvi ir para a igreja. Não, eu vou para a igreja, cara. Fazer uma visitinha. Fazer uma visitinha. Fui para a igreja, cara, fui bem recebido, graças a Deus, sabe? Fui muito bem recebido na igreja, o pessoal me recebeu super bem. Eu falo assim que eu, não sendo crente, eu era pentecostal dentro da igreja. Porque eu batia palma, rapaz, eu dava glória a Deus, entendeu? E, cara, muitas das vezes assim eu ia trincando para a igreja. Mas eu era aquele cara que eu não incomodava ninguém dentro da igreja, entendeu? Sempre respeitando. Isso, porque você sabe que às vezes tem aqueles caras, aqueles bêbados que os caras começam a incomodar no culto, incomodar na igreja, né, a criar problema. Eu não, cara, eu sentava, ficava quietinho, batia palma, né? Entendeu? Então esse foi um dos primeiros assim passos que eu cheguei a Cristo, entendeu? Aí, foi essa caminhada. Um dos pontos que a gente comentou até quando o pastor Carlos veio aqui, a parte da recepção na igreja. Isso é essencial. Com certeza. Eu garanto que se o senhor não fosse bem tratado quando o senhor foi visitar, o senhor não ia ter interesse em voltar. Já tinha raiva de crente. Exatamente. Se na primeira vez que fosse maltratado, exatamente. Que nem quando eu e a minha esposa contar rapidinho aqui uma experiência, quando a gente estava orando e pedindo direção de Deus para Deus preparar um lugar, um ministério para a gente ser acolhido e tal, porque a gente já tinha desejo e intenção de voltar a Cristo, porque eu já conhecia Cristo, ela já conhecia, e quando a gente casou, no momento que a gente casou, a gente não tinha um ministério, já não estava firmado e tal. E aí a gente sempre comentava, quando a gente casar, o dia que a gente casar, uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é procurar um ministério para a gente servir junto. Uhum. E a gente visitou vários lugares e tal, veio aqui também, inclusive, por diversas vezes, e teve um lugar que eu fui, que eu não vou falar o nome por questão de ética. Mas a gente chegou no lugar lá, a gente chegou, passa irmã, o que é o teu aqui? O que você quer? Da onde que vocês são? Tipo, parece um general, sabe? Um sargento. Já tomou uma geral na porta, né? Sabe? Eu fiquei assustado até hoje, eles comentando. Parece que a mulher olhou de longe e disse, é pobre. Ih, desse aqui não... O dízimo é pouco, Aí é tenso, cara. Daí, tipo, parecia uma entrevista, parecia que eu até fiz assim, falei, será que eu tô com droga? Já tava fazendo até um cadastro teu ali. Já pôr na mão aqui, assim, ó, tomar uma batida que leva a essa parte do pastor. Em vez de você chegar, exatamente, eles, né, te afastaram né? Mais ainda. Tocaram da igreja. Tanto é que foi a primeira e última que a gente... A recepção, cara, ela é crucial. Eu vou contar aqui um testemunho rapidinho de uma recepção que eu tive. O Marquinhos aqui acompanhou, né, Marquinhos, o tempo que a gente congregava lá na Vila Marina, o pastor Maico. Isso só há 17 anos atrás? 17 anos por aí, né? A gente já se conhece faz um bom tempo, né? Eu tinha 8 anos, cara, eu tava jogando bolinha de gude. Então se veja bem, ó, os cabelinhos brancos aí, né, cara? Então se veja bem.
Aí, essa recepção, cara, como eu falei, né, dessa questão aí que eu tive essa situação, uns 15 anos que eu tive esse homicídio meu aí, e o que acontece? Essa situação ocorreu uma rua para frente a minha rua era aqui, a rua que aconteceu era na outra ali, né? E a gente era tudo conhecido, entendeu? A gente era tudo conhecido, por isso foi na casa do pastor Maico, o pastor Maico conhece eu desde pequeno. Ele conta que ele ia na minha casa, né, com o meu irmão escutar música, eu ficava no canto do muro fumando maconha. Então ele me conhece há muito tempo. Né, o pastor Maico, o Daniel, da Dilma, entendeu? O Daniel estava nessa situação do homicídio, entendeu? O Queijo, o Jurandir, né? Nossa, tava, Jurandir, nossa. entendeu? O cara morava, né, na casa desse Jurandir do Queijo, que é o meu irmão, nosso irmão em Cristo, graças ao bom Deus, né? Creio que ele está aí, Deus vai abençoar ele grandemente. Então, o que acontece? Aconteceu uma situação, todo mundo conhecido, cara. E aí foi passando o tempo, eu trabalhava nesse mercado também na vila, até a situação dessas pessoas que se levantaram contra mim era sobre isso, que eles sabiam da história e tal, então, né? E um belo dia eu trabalhando nesse mercado, chegou a mãe do irmão Daniel. Chegou a mãe do irmão Daniel, olha, Fernando, vai lá na igreja fazer uma visita, né? Olha, o Daniel tá lá, agora ele, né, é obreiro, o Queijinho, né? Tá lá, ele é obreiro também, né? E eu pensei assim, puxa, cara, só que tinha muita gente que ia nessa igreja, que já sabia. Que sabia e que era, também a igreja era próximo ali, entendeu? O irmão Queijo, que inclusive no nosso meio ele era conhecido Irmão como... Queijo? Mas era Jurandir, né? Jurandir o nome dele, mas a gente, no nosso meio ele era conhecido como Irmão Dragãozinho. Irmão Dragãozinho. Porque ele falava que quando ele fumava maconha ele só soltava mais pelo nariz. Nossa. E aí, cara, então toda essa galera ali fazia parte, né, cara? E aí, puxa, como que eu vou na igreja, cara? Como que eu vou nessa igreja? Tá lá o Daniel, tá lá o Jurandir, tá lá como se fosse mãe do cara. Como é que chega lá, né? Entendeu? Meu, que cara que eu vou chegar nessa igreja, cara? E eu na minha mente assim, pensando o quê? Eu vou chegar lá, galera, vai acontecer o que aconteceu com o Marquinho. Vão me tocar. Vão me tocar da igreja, né, cara? Pô, você que está fazendo aqui, cara, está nos afrontando, né? Uhum. E aí, cara, eu fui protocolando, fui levando, e a irmã viu, vamos lá. E como eu falo, Deus tinha um propósito, e Deus sabe trabalhar de todas as formas. E foi indo. Um belo dia eu cheguei para minha esposa, já havia comentado com ela sobre isso. Não, vamos lá fazer uma visita. E eu estava morando aqui na Marina, né? Tá bom, vamos lá. E aí, cara, saímos, né? Saiu ela e eu com o Isaac no braço. Isaac pequenininho ali. Vamos de a pé para a igreja, tá? Vamos de a pé para a igreja, né? E aí chegamos numa altura, começou a se preparar para chover. Ah, rapaz, já? Não vou mais na igreja. Não. Vamos voltar embora, que igreja nada, vamos voltar embora, porque o inimigo já estava querendo impedir aquilo que Deus tinha para fazer, entendeu? Não, que igreja nada, vamos embora. Minha esposa, como eu falei, sempre ali firme. Não, nós viemos até aqui, não. Vambora. E nós 2 quadras da igreja. Não, nós vamos na igreja. Você falou que você ia. Você é um cara de palavra. E foi na mente, sabe? Oxe. Entendeu? Sabe? Vai dizer Pegou que aqui, ó. Nossa, na orelha, assim. Ó. E aí, meu amigo, chegamos na igreja, Fala cara. não pra ver. Chegamos na igreja. Rapaz, a melhor recepção que eu tive até hoje. Não sei se pelo momento, porque talvez eu esperava uma recepção oposta, uma expectativa negativa também. Negativa, né? Então, Sim. de repente pode ser isso, que foi a melhor até hoje, mas enfim. Quando eu cheguei no portão da igreja, tava o Jurandir e o Daniel na porta, um de cada lado. Cara, eles saíram da porta, eles vieram no portão como daqui, quase lá na rua, para me recepcionar. Mas sabe aquela alegria? Meu irmão, que bom que você veio, glória a Deus, é aquela alegria e sabe? Massa, nossa, isso é que massa. bom, Chega a que arrepiar, maravilha, cara. Isso é E massa. tal, nossa, que bom que você tem, glória a Deus e glória a Deus. E se via que as pessoas realmente estavam te recebendo com amor. E aí, meu amigo, eu entrei dentro daquela igreja, cara, e aquela igreja foi um dos passos, né, mais importantes para a minha vida, porque ali eu me batizei.
Ali eu aprendi muitas coisas, né? Então foi a melhor recepção, cara, porque aquelas pessoas que no passado nós tínhamos uma situação, né, difícil, uma história muito difícil, hoje nós somos companheiros, né, de púlpito, de ministério. Isso é massa, cara. Entendeu? E foi tipo uma recepção que te marcou muito, né, pastor? Uma recepção que me marcou muito, né? E até hoje eu tenho isso, né? Até hoje eu tenho isso comigo, porque foi algo maravilhoso, né? Hoje eu vou na casa deles, né? Hoje eu vou na casa do pastor Maico, vou na casa da mãe dele, do pai dele. Hoje eu vou na casa da mãe, como se fosse mãe da pessoa que aconteceu. E sabe como que eu consegui o perdão dela? O marido dela estava no hospital. O marido dela, o pai do Jurandir, né? O falecido Petru, que estava no hospital. E aí o que acontece? Eles haviam pedido já várias vezes para algumas pessoas ir lá fazer oração. Essas pessoas não iam. Não iam. E a mãe do Daniel de novo na jogada. Viu, por que você não vai lá? Por que você não vai lá fazer uma oração? Mas tempos antes, como a mãe, né, a Dora, frequentava a mesma igreja, eu fui pedir perdão para ela. Eu conversei, né, com o líder da igreja, não, melhor que você vá, você era uma velha criatura, mas vá, né, tal. E eu corri atrás dela e falei, olha, eu queria pedir perdão do que aconteceu, tal, agora eu sou uma nova pessoa, né, eu quero mudar assim, assado. E aí ela falou para mim, olha, Fernando, no momento eu não posso te perdoar. Porque eu sabia que ela estava com depressão, que ela começou a sofrer muito com tudo isso que aconteceu, né? E ela falou, no momento eu não posso te perdoar, mas quem sabe no futuro. Tá bom, tranquilo, peguei, voltei para trás. E aí a mãe do Daniel chegou, olha, o Petru que está lá no hospital, que era esposo dela, e pede para fazer oração, o pessoal não vai. Por que você não vai lá? Rapaz, pensei comigo, eu vou lá. Bora. Vou lá, cara. Aí separei um dia, lá na Santa Casa, coração velho quase saindo pela boca. É o peso da responsabilidade também. Corpo presente, a alma correu. Porque se já pensando numa situação igual à recepção da igreja, entendeu? De repente vai que eu chego na porta ali, eu chego no quarto, a mulher faz um escândalo, me toca, me xinga, me chama de segurança. Então, a mente da gente pensando nisso, né? E aí o que acontece, rapaz? Foi um caminho difícil até eu chegar à porta do quarto. Mas quando eu cheguei na porta do quarto, e a hora que eu cheguei na porta do quarto, eu já vi ela, estava de frente à porta. E eu falei assim, posso entrar? Ela pode. E eu entrei e tal. Olha, eu vim aqui fazer uma oração pelo Petruc e tal. Aí fiz uma oração, conversei um pouquinho com ela. E ela falou, Fernando, quero dizer para você, eu esperava qualquer pessoa vir aqui para visitar o Petruc. Eu esperava vir os amigos dele de bebedeira. Eu esperava vir aqui os amigos dele de bar. Eu esperava vir os amigos dele de truque. Vir os amigos dele de bagunça. Mas eu nunca imaginei que você viria aqui. Uau. Caraca. E eu quero dizer para você que a partir de hoje, a minha casa está de portas abertas para você e para sua família. Glória a Deus. Quando você quiser ir tomar um café, sentar, conversar comigo, está de portas abertas. Uau. Cara, é algo assim que a gente fica sem palavras, cara. É forte. Com certeza. E o perdão é algo sobrenatural, né? Sim. Ele é um divisor de águas tanto de quem perdoa quanto quem pede perdão. Né? Exatamente. Então você veja aqui que situação, né? Mas foi uma situação, sim, que hoje a gente conta isso para a glória de Deus. Tudo para glorificar o nome do Senhor. E nessa caminhada, esse episódio com certeza foi um divisor de águas, principalmente na vida pessoal e ministerial também, né? E assim, eu entendo e percebo assim, até na minha vida, que a partir do momento em que coisas como essas são ajustadas, parece que a vida cristã dá um up, dá um salto assim, ó, de 200%.
Você avança uns degraus ali, né, cara? Exatamente, entendeu? Porque é um ditado que eu vi, não sei se é japonês, não sei. É um ditado muito bonito, uma frase que diz assim, que o último grau de sabedoria é a humildade. O último degrau, o último nível da sabedoria é a humildade. Então, quando você consegue atingir esse patamar, pode ter certeza que alguma coisa no céu acontece, alguma coisa... O mundo espiritual se move, né? Exatamente. Sim. Correntes, né, são quebradas, grilhões, né? Porque, querendo ou não, o inimigo, ele usa dessas coisas, né, para acabar prejudicando as pessoas, né? Então, o perdão, ele é algo principal. Tanto que a Bíblia diz assim, oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos ofendeu. E até no começo da oração, e até uma coisa que eu estava comentando com a minha esposa esses dias sobre a oração do Pai Nosso, eu vi um estudo sobre a pregação do Pai Nosso, que lá quando diz Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o princípio de alguma coisa acontecer no céu, ele tem que acontecer na terra. Tem que ser ligado na terra antes, para alguma coisa se mover no céu. É a oração do Pai Nosso. É um princípio basilar das coisas de Deus. É um princípio basilar para a moção do Espírito Santo, para Deus se mover, para Jesus Cristo e entrar em ação como paracleto. Então, assim na terra como no céu. Então, eu tenho certeza que no dia em que foi liberada essa palavra de perdão para a vida do pastor Fernando, e é uma coisa que eu também já ouvi falar, e é maravilhoso, é que quando você ainda não consegue perdoar ou pedir perdão, você fica refém ou escravo daquilo pro resto da sua vida. Sim. E a partir do momento que o pastor ouviu, já começou a se desenhar o caminho da vitória e o caminho da soltura, da escravidão, quando o pastor teve a atitude de ir lá, me perdoe. E quando ela falou, hoje eu te perdoo, com certeza que aquilo que aconteceu lá no passado já não faz mais parte do presente. Como se, portas se abrem, né? Exatamente. E hoje só serve exclusivamente de testemunho para exaltar o nome do Senhor. Só de testemunho, né? Para engrandecer o nome do Senhor. Mas o perdão, ele não é um sentimento. Eu não preciso sentir para me perdoar. Então, às vezes a pessoa diz assim, eu preciso sentir para me perdoar. Não, o perdão é a atitude, né? O perdão é a atitude. Então, a partir do momento que você toma uma atitude, você diz, eu perdoo, ou pede perdão... sentindo o coração. Né? Não tem sentindo o coração. Tem coisas que você não sente. Sim. Tem coisas que você tem que fazer, né? E o perdão é uma delas. E o perdão é algo muito, assim... em mundo espiritual, porque você veja que a oração do Pai Nosso, ela diz, se você não perdoa, você não será perdoado. Então, é preciso trabalhar o perdão. E hoje há muitas pessoas que estão depressivas, né? Há muitas pessoas hoje que estão com síndrome do pânico, pessoas em sofrimento, tudo, né? Hoje querendo ou não, isso acaba desencadeando várias coisas junto, né, pastor? A falta do perdão. Se for trazer um estudo bem complexo sobre isso, meu Deus do céu, cara, nós vamos ficar umas 3-4 horas falando sobre isso. Por quê? Porque aquilo ali fica, né? Aquilo fica ali, o perdão ele fica na alma da pessoa. Sim. E a pessoa fica lembrando, ela fica alimentando, né, aquele mal ali. Então a pessoa não cresce, ali, né? A pessoa, que nem você falou, aquilo, quando libera-se o perdão, a gente passa até para outro nível. Porque enquanto, né, há uma mágoa, há um ressentimento dentro do coração, a pessoa se torna escravo daquilo. E ela não consegue prosperar, ela não consegue crescer. E quando eu falo em prosperidade, eu não falo somente na questão financeira. Prosperidade não é só questão de dinheiro. Prosperidade é um todo, né? Não é só questão de dinheiro. Então, às vezes, a pessoa ela não consegue avançar, ela não consegue passar para um próximo nível pela falta de um perdão, pela uma mágoa ou pelo um... Né? E a gente já pode considerar isso um dos códigos, né, pastor? Um dos códigos. Isso que você falou agora, até era uma pergunta que eu tinha aqui. O que é prosperidade para o senhor? Prosperidade, para mim, né, eu vejo a prosperidade dessa forma. Até uma mensagem, né, uma pessoa que eu acompanho muito,
Gosto muito das mensagens, eu tenho alguns mensageiros que eu gosto muito das mensagens deles, né? E eu vi até numa mensagem do Thiago Brunet. Inclusive, né? se ele estiver assistindo, Thiago Brunet, compartilha essa Aí, ó. live curta. É nóis. Dá um alô pra nós Dá uma aí. força aí. Tamo junto aí, viu? Acompanhamos muito o trabalho dele, né, cara? Acompanhamos sempre. É uma pessoa abençoada, né, cara? Uma pessoa assim que traz Ó o um copinho. grande crescimento, né, pra nós Ó o aqui copinho, também. você. Faz favor. Vamos falando que eu vou Já que você tá na vez aí, faz a gentileza pra nós aí. joga pra nós aí também. Vamos falando que eu vou servindo. Então, né, cara, a prosperidade, eu vejo assim, cara, como eu escutei até na mensagem, né, que eu falei do Thiago Brunet, do pastor Thiago Brunet, Jesus era próspero. Jesus era próspero. Jesus, se ele precisava de dinheiro, saía da boca do peixe, meu irmão. Entendeu? Então, a prosperidade, eu vejo a prosperidade dessa forma. A prosperidade, ela suple toda a nossa necessidade. Não só em questão de dinheiro, mas em questão de todas as áreas. Porque não adianta a pessoa ser rica, porque muitas vezes as pessoas ligam a riqueza, a prosperidade ao dinheiro. Mas o que adianta o cara ser um milionário e o cara ter um câncer? Né? Não há uma prosperidade nisso. Então, a prosperidade eu vejo como um todo. É você ter saúde. Claro que você vai ter dificuldade. Claro que sim, né? Cristão sem luta não... Exatamente. Né? Biblicamente, né? No mundo tereis aflições, Sim. né? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, entendeu? O recado foi dado, né? O recado foi dado. Não é porque hoje nós servimos a Cristo que nós estamos livres do problema, de forma alguma. Nós temos o problema, mas nós sabemos passar por ele. Se nós temos, às vezes, uma doença, acontece uma situação de uma enfermidade, né? Eu tenho o exemplo do Miguel, uma doença que não tinha cura, foi curado para a glória de Deus. Glória a Deus. Isso é uma prosperidade. Porque por mais que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu não conseguiria comprar a cura dele. Exatamente. Eu ia ser uma pessoa infeliz. Eu vi um pregador falando uma vez, falar no microfone, você não escuta, né? Melhor. Um pregador falando uma vez que a prosperidade, ela é uma junção do dinheiro, com certeza, que nem o pastor falou, da prosperidade monetária mesmo como um todo, mas principalmente de coisas que o dinheiro não pode comprar. Exatamente. Não adianta nada você ter toda a riqueza no mundo aí, você não tem felicidade, você não tem saúde, você não tem paz, você não tem nada. Só que assim, como eu falei, né? A prosperidade é isso, é eu ter tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito. Um conjunto, né? Um conjunto, né, de situações. Mas eu sempre, né, vocês acompanham, eu sempre ministro isso na igreja, e é o que eu falo, cara, eu falo assim, viu? Você acha que Deus não queria colocar um cristão como o cara mais rico do mundo? Claro que sim. Eu penso dessa forma, porque Deus tem muito mais prazer em exaltar um justo do que um ímpio. Mas por que às vezes isso não acontece do justo ser exaltado? Porque às vezes o coração dele está no dinheiro. Então, se o coração dele também estiver no dinheiro, não é uma prosperidade, porque o cara está buscando a Deus por causa do que Deus pode dar por ele. E nós temos que buscar a Deus pelo um conjunto. Tá né? apenas pelo venha a nós, né? E isso, nós temos que buscar a Ele pela salvação que Ele nos dá e demais promessas que estão ali, né? A promessa de Deus sobre a nossa vida espiritual, a promessa de Deus sobre todas as áreas da nossa vida. Todas elas, Deus tem promessa. Então, a partir do momento em que nós começamos a entender isso, se Deus colocar o ouro e a prata na minha mão, esse ouro e prata, ele vai ser apenas para me servir, ou ele vai ser para servir o reino? Se ele for só para me servir, muitas vezes Deus não vai colocar. Isso até eu estava conversando com o irmão Fernando ontem ali na porta, que há pessoas, às vezes, que estão dentro da igreja, que eles nunca vão ser prósperos financeiramente. Porque se ele for próspero financeiramente, o cara não aparece mais na igreja. Deus, uma coisa que o pai diz, Deus perde, né? Deus perde, se eu te der R$1 milhão, agora eu te perco. O cara então, se perde. Nunca vou te dar. A maior importância, cabeça, né, cara? né? A maior importância para o Senhor é a salvação, não é o dinheiro. Então, às vezes o cara tá pedindo, né? Eu até coloquei um exemplo para ele. O cara ali, o irmãozinho, não tinha carro, não tinha nada, vinha para a igreja, né? Como você me conhece, sabe? Poxa, quantas vezes hoje, graças a Deus, eu tenho carro, tudo graças a Deus, né? Através de fidelidade, através de obediência. Né? Deus abençoa através de servir um reino, mas eu também já passei, quando eu comecei, passei muita dificuldade, cara,
Quem Né? nunca Hoje, foi da pezão, né, pastor? poxa, cara, hoje às vezes as pessoas vê assim, pô, o cara tá andando ali com uma caminhonete, né? Você vê que às vezes as pessoas, elas usam até maldade, cara, nisso, entendeu? Poxa, esses tempos eu fui na casa de uma pessoa, o parente de uma pessoa aí pegou e falou assim, a pessoa, esse parente dele viu, né, a caminhonete na frente lá, ó, esse aqui é o pastor da igreja. Ah, esse é o pastor da igreja, tipo, colocando assim quer dizer que eu tenho a caminhonete porque eu sou pastor. Não, meu irmão, daí, Ninguém vê a correria do não, serviço, ninguém né, vê, pastor? né? Daí o irmão sábio, falou, viu, fulano, o seguinte, Meu querido. ele é pastor lá da igreja, mas ele não recebe nada da igreja. Pelo contrário, ele ajuda a igreja. E ele está aqui, tá vendo essas ferramentas? Ele trabalha com pintura. A esposa dele trabalha junto com ele. A esposa dele nesse momento está no serviço. Mas às vezes a pessoa começa a colocar isso, né? Ah, porque, pô, o cara é pastor, tem dinheiro, tem isso, tem aquilo. Não, cara. Deus ele quer abençoar todos, mas tem pessoas que às vezes não podem. Sim, Não pode, sobe que nem pra cabeça, né? isso, que nem você falou lá atrás, cara. Lá atrás o que acontece? Lá atrás, muitas das vezes nós ia fazer campanha de oração na igreja no inverno, meu irmão. Hoje em dia nós não passamos quase inverno que nem antigamente. Rapaz, eu O tenho inverno tá quase, sei lá, uma primavera. tudo verão, ultimamente, cara, né? Tudo verão. Eu tenho foto na minha casa que está no computador lá de tempo que eu ia no monte, eu tirei uma foto de uma jaqueta que estava em gelo. Entendeu? Só que o que acontece? Lá atrás, cara, tinha campanha na igreja, meia-noite, eu batia de pé, eu, minha mulher e o Isaac no braço. Eu ia pro monte, eu colocava ele na rede e ó a oração. Bora. Entendeu? Hoje eu tenho carro, hoje eu tenho isso, tenho aquilo, glória a Deus, aleluia. Mas ontem nós estávamos aqui buscando a Deus da mesma forma. Entendeu? Por quê? Porque eu não posso deixar o material tomar o lugar que é dele. E quando, né, eu tenho essa mentalidade que eu não posso deixar o material tomar o lugar dele, Deus vai abençoar, meu irmão. Esse é um outro código, entendeu? Da prosperidade para o cristão. Entendeu? Quando eu tenho o Senhor no meu coração e eu não deixo nada tomar o lugar dele, ele vai abençoar. Porque ele sabe, pô, vou abençoar lá o Lucas, né? O Lucas vai ganhar lá 1 milhão. Glória a Deus. Vai chegar uma pessoa e vai abençoar. Ele não vai ganhar na Mega Sena. Mas, ó, né? Não vai ganhar na Mega Sena, não fique alegre. Uma pessoa vai chegar e vai, ó, Lucas, tá aqui 1 milhão para você. Você crê nisso, irmão? Amém. Eu creio. Eu acredito, E cara. através disso, o Lucas vai abençoar outras pessoas, né? Vai abençoar outras pessoas e vai abençoar o reino. Com certeza. Porque às vezes o reino está precisando de você. Às vezes o reino está precisando de uma ajuda. E Deus ele não pode fazer o dinheiro brotar do nada. Ele precisa de pessoas aqui na terra para mover. Eu passei uma situação assim ano passado, pastor. Eu trabalhava lá, né, na VCG. Fiquei quase 2 meses sem salário. Sem nada, nada, cara. E não faltou um grão de arroz na minha casa. Prosperidade. Eu até falava assim para minha esposa, eu não vou murmurar, eu vou ficar quietinho, eu tô confiando em Deus, eu sei que Deus vai dar um jeito. Chegou um irmão lá em casa, cara, um grande amigo meu, que se criamos junto, ele, ó, Lucas, tá aí? Falei, tô aqui, tô sentado aqui em casa. Não, então abre o portão. O cara entrou lá, veio com um monte de sacola de comida e me abençoou com mais uma quantia. Sendo que um tempo atrás, enquanto eu tinha um troco guardado, eu ajudei a minha mãe, que tinha passado por uma luta lá, e a minha mãe profetizou na minha vida que Deus ia retribuir isso em dobro. E veio. Maravilha. Semente. E através dessa, eu não estava numa condição naquela época, né? Estava passando por esse apuro. Deus colocou na minha vida essa provisão e eu pude ajudar pessoas mesmo passando pelo vale. Foi algo assim sobrenatural que Deus fez na minha vida. Então, é isso que o pastor falou. Porque Deus viu que você tinha um coração disposto a compartilhar. Sim. Por que que Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes? Porque houve uma pessoa ali que não se apegou àquilo, que era somente dele, mas ele deu para Jesus, está aqui, Senhor, e o Senhor multiplicou para todos. Então, quando nós compartilhamos, é isso que tem que sair da mentalidade do cristão. Por isso que eu bato muito e falo muito sobre a questão da mentalidade, porque às vezes a pessoa se converte, mas a mentalidade dela continua a mesma, né? E nós temos que cuidar da nossa mentalidade. Então, puxa, mas eu vou dar, como eu falei domingo aqui, mas é dando que se recebe. Sim. Exatamente. A matemática de Deus é diferente. E aí é outro código, né, pastor? Aí é um outro código, é uma entendeu? semente que você lança, né? Meu irmão, e toda semente,
Toda semente, cara, toda semente no reino, porque a nossa recompensa, ela vem do Senhor. Então, toda semente que é lançada, ela vai gerar. Sim. Às vezes ela pode demorar. Às vezes as pessoas perguntam, né? As pessoas chegam e conversam comigo, puxa, mas, como que você está hoje? Sim, Deus está te abençoando. Meu irmão, não é em um mês isso. Não é em um mês, são 14 anos. Só que são sementes. Aí, né, pastor? Né? São sementes que foram plantadas, e quem sabe o que eu estou colhendo hoje são sementes lá atrás que eu plantei. E sem esquecer também, pastor, do trabalho árduo, né? Do trabalho árduo. Nesses 14 anos, o pastor não parou de trabalhar em algum momento, deixou de pintar, de ir ver serviço e fazer tudo os corre, né? De forma alguma. Eu, né, como eu falo, eu sou assim um cara muito sistemático, entendeu? Eu gosto de chegar no horário, eu gosto de sair no horário, entendeu? Às vezes assim, tem dias que eu corro demais, vou para cá, vou para lá, resolvo coisa aqui, resolvo ali, vejo um serviço aqui, resolvo outro de lá e não faço nada. E eu fico chateado comigo mesmo, porque eu gosto no serviço eu trabalhar, entendeu? E eu gosto de ficar trabalhando. Então, o trabalho, ele faz parte, né, da prosperidade. Não adianta o cara ser dizimista, não adianta o cara ser um melhor ofertante, entendeu? Não adianta o cara fazer voto com Deus, mas o cara não trabalhar. Sim. Tem gente que acha assim, eu trabalho por conta, eu faço o horário que eu quiser. Aí o cara não é regrado em nada. Vou sair 2 horas, vou voltar às 3 e... Não, daí o que acontece? Chega sexta-feira, né? Eu tenho colocado isso como... Tenho tentado, né? Trabalhar de segunda a sexta, claro que às vezes a gente não consegue, trabalha sábado, trabalha domingo, às vezes trabalha de noite, tem tempo que, né, muito corrido. Mas eu tenho tentado sexta-feira, 4h30 no máximo, fechou, com o serviço, né, manual. Mas, meu amigo, em casa você tem que estar ali em orçamento daqui, isso aqui, às vezes cliente ligando de noite, né, e a gente está ali atendendo, a gente está prestando o melhor atendimento. O senhor faz uma planilha, tudo certinho, tipo, anotação, tem serviço aqui, orçamento aqui e tal. Isso, eu gosto assim de no domingo já colocar num papel, eu sou aquele cara do papel, entendeu? Uhum. Eu baixei um aplicativo no meu celular e o aplicativo me deixou na mão. Porque são muitas coisas para resolver, o aplicativo também não sei mexer muito, acabou me deixando na mão. Então eu sou o cara do papel, eu vou lá, escrevo no papel e colo na porta do guarda-roupa. Muito mais prático, né? Pá! Entendeu? Muito mais prático. Colei na porta do guarda-roupa, meu irmão, eu estou visualizando ali, entendeu? Eu estou visualizando ali, eu estou vendo o que eu preciso fazer. Então, chega no domingo, eu já coloco. Segunda-feira eu tenho que fazer isso, segunda-feira eu tenho que levar tal coisa aqui, tal coisa ali. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer tal, já tem um cronograma completo ali. Organização, né? Eu gosto muito, cara, da história de José. José é o cara que me inspira muito nessa pegada, assim, de empreendedor, entendeu? O cara é fantástico. O cara sair de escravo, meu irmão, para a pessoa, o segundo homem mais importante da terra do Egito, entendeu? E a questão do perdão que nós falamos agora há pouco atrás. O que aconteceu com os irmãos dele? Que venderam ele. Ele não deixou aquilo criar uma raiz de amargura, porque senão ele não ia chegar a ser o segundo homem mais importante. Exatamente. Você vê como tudo, né, cara? Tudo se vira encaixa. Um conjunto ali, né? E isso que o pastor acabou de falar, além que é um outro código, pastor. O que o pastor acabou de falar é organização. Organização. E vem aí atrelado com ousadia, com a vontade de querer fazer diferente, de fazer o melhor, para que isso efetivamente acabe acontecendo, né? Para que a gente possa ter acesso à prosperidade, né? Porque assim, cara, eu assim já tenho a minha carteira de cliente formado, e os clientes que me procuram, nós já sabem que eles estão querendo qualidade. Então entra no passo da organização. Eu não pego assim serviço e deixo para metade. Eu termino, eu faço bem feito, eu faço o melhor, entendeu? Sim. Então aquela clientela, ela já procura sabendo o que eles querem, né? Então por que tudo isso acontece? Por causa da organização. Pô, eu sei que eu vou contratar, né, essa empresa, segunda-feira os caras estão aqui.
Entendeu? Eu sei que eles vão estar aqui semana inteira, eu sei que eles vão estar trabalhando, né? Tipo aquele cara que às vezes a obra lá é 50 mil, o cara pega 20 de entrada e fica 2 semanas sem aparecer no serviço, vai pra praia, vai viajar, entendeu? O cara vai tirar umas férias antes de trabalhar. Antecipada. Né? Daí depois o cara fica lá reclamando, porque eu não tenho serviço, porque isso, porque aquilo. Cara, Mas também quando pega, dá uma dessa? não cuida, cara. O cliente é o cara, você tem que cuidar dele, meu. Entendeu? Você tem que atender, você tem que cuidar, o cara chamou, você tem que ir, né? Você tem que ter zelo. Eu tenho cliente, como eu falei, tenho cliente que tá, né? Tem cliente que tá com nós aí há 10 anos, cara. Então, é Pessoa que confia no responsabilidade. teu trabalho, né, pastor? Sabe a qualidade que é. E não só no trabalho, mas também conhece a pessoa do pastor, né? Conhece a pessoa, exatamente. A gente não mistura, né? A gente não mistura, até às vezes quando as pessoas vão trabalhar, sabe que eu sou pastor, eu já falo assim, meu irmão, aqui a gente não mistura, né? Trabalho é trabalho, mas a gente também não deixa, os princípios que a gente não vai abandonar, de forma alguma. Então entra nessa questão que você falou, né? A gente, pastor ali, a gente tem uma responsabilidade, a gente tem um nome, né? A gente tem algo também a zelar da forma espiritual. Então, cara, eu vejo que tudo isso que hoje gera o crescimento, né? Tudo isso cara, é que são muitas coisas, entendeu, que sustentam isso. São muitas coisas que acabam sustentando isso. É a questão, né, da fidelidade, né, do dízimo, é a fidelidade de você fazer os teus votos, você fazer os teus compromissos. Como eu falo, até minha esposa às vezes usa como testemunho, né, cara? O que acontece? Eu mesmo, antes de ir para a igreja, assim, de me firmar, eu já era dizimista. Eu já era dizimista, cara, porque ela me ensinou isso, entendeu? Ela me ensinou, ela falava, olha, 10% a gente tem que devolver para Deus e tal. Então eu ia lá, tomava minha água branca lá e tal, né? Mas eu dizimava, cara, entendeu? Daí às vezes ela brinca assim, nunca faltava, né? Falei, eu sempre fui dizimista, entendeu? Então, cara, desde que eu comecei a minha caminhada, assim, eu sempre fui dizimista. E a questão do dízimo, eu vejo também como um código que leva a isso, entendeu? Às vezes algumas pessoas acabam se atendo, mas é Velho Testamento, mas tá na Velha Aliança, né? Vem às vezes querer trocar uma ideia comigo, eu falo assim, meu irmão, se é Velha Aliança, se é Velho Testamento, olha, eu sei que eu faço. Sim. E eu faço, e isso tem dado um resultado para mim que é certo. Porque eu acho assim, se você está precisando, né, de um médico, você vai procurar o melhor, o especialista que pode solucionar aquilo, é ou não é? Você não vai mudar ele para um pior. Então é aquele negócio que diz, time que está ganhando, você não se mexe. Né? Então eu vejo assim, hoje, né, a gente caminha, a gente sempre na fidelidade, sempre devolvendo, a gente encontra vários desafios, cara, entendeu? Vários desafios. Eu ia perguntar pro senhor agora. Né? Vários desafios. Mas você fica dando dinheiro na igreja porque você está sustentando o pastor, porque isso é verdade que a gente encontra. É ou não é? Mas eu falo assim, meu querido, descansa teu coração. Eu estou ajudando o reino, cara. Quantas pessoas que entram daquela porta para dentro ali, cara, e estão conseguindo entrar e tem um casamento restaurado, são curadas, são livres do suicídio. Quantas pessoas que entram daquela porta para dentro pensando em tirar a própria vida, mas aquela porta se encontra aberta graças à minha contribuição e à contribuição dos irmãos. Recebe um alento, né? Recebe um refrigério. Entendeu? E assim, pastor, aproveitando esse gancho, uma coisa que eu ouvi e ouço muito, principalmente quando eu morava, antes de casar, que morava com a minha mãe, como o pastor falou, é bem importante saber que, por mais que nós aqui no nosso meio, dentro da igreja, a gente fala separar o religioso do profissional. A gente sabe que por mais que a gente fale, bata nessa tecla, se de repente por uma eventualidade aconteça do pastor não conseguir cumprir com algum contrato ou serviço, a primeira coisa que a pessoa vai falar vai ser, também tinha que ser crente. Já fica mal falado, entende? E assim como pode acontecer de uma eventualidade, de repente não conseguir cumprir com aquilo que foi, porque pode acontecer, né? Por caso fortuito, de força maior, enfim, várias coisas que podem acontecer. Porém, tem aquele que é salafrário mesmo, né? Que está ali, que se diz cristão,
que se diz servo do Senhor, mas da porta da igreja para fora, você olha o caboclo, o abençoado dentro da igreja, você fala, nossa, é uma benção. Da porta para fora, ali, não, deve para fulano, pra cá, deve para ciclano, não, sabe? E é complicado. Então, por mais que a gente tente se policiar ao máximo e na maior parte não deixar o rabo para os outros pisar, é um fato. É um fato que a primeira coisa que se você vacilar, o que eles vão associar aí, ó. Tinha que ser crente, se diz servo de Deus, mas e aí, ó? Aquela situação, né, que só dão pedrada em árvore que está dando fruto. Exatamente. Né? Claro que isso é sem sombra de dúvida que acontece. As pessoas, elas são muito assim. Você pode ser assim, cara. Foi o que eu ministrei domingo aqui. A gente, como ser humano, a gente tem essa grande dificuldade, que a gente olha para os defeitos e não olha para as qualidades. E claro, daí as pessoas do mundo, elas aproveitam a oportunidade, mas o cara não é crente, o cara não é isso, não é aquilo, daí morre, né? Primeira oportunidade já Não, sim, o cara só está esperando. Mas aí você entrou, meu irmão, num outro ponto principal, que também é um código de prosperidade, entendeu? Eu vejo assim, cara, e tenho observado isso muito tempo, né? A gente tem a empresa, né, de prestação de serviço de pintura, a gente tem uma outra empresa de administração de condomínio, a minha esposa também mexe com venda de roupa, a gente faz meio de tudo, né? Que nem diz, a gente para ganhar o dinheiro a gente tem que suar a camisa. Então a gente faz meio de tudo. Entendo, pastor, entendo. Mas, meu amigo, vou te falar uma coisa, cara. Quando nós estávamos vendendo roupa, agora nós estamos meio parados, assim, porque estamos com muitas coisas para resolver, né? Assim, questão de serviço, a gente não está podendo... Porque venda, ela toma muito tempo, entendeu? Tem que estar cobrando, é muito estresse, cara. Negociação e tudo. Mas, meu amigo, eu vou dizer para você, cara. Quantas pessoas cristãs, cara, que compraram e ficaram devendo, cara. Esse é um código pro cara que quer prosperar, pro cara que quer crescer na vida, que primeira coisa, cara, ele tem que acertar, entendeu? A situação dele, porque isso é uma brecha no mundo espiritual. O diabo sempre vai estar com essa chave na mão e o cara nunca vai conseguir avançar. É por isso que também muitas pessoas, às vezes elas fazem as coisas certas, né? Mas há uma pendência lá atrás. Pô, mas eu faço isso, faço aquilo. Pô, mas e você acertou com fulano, você regularizou a tua situação. Meu amigo, às vezes problemas na nossa vida sempre acontecem. De repente você pode ficar doente. Eu não sou amparado por uma lei, porque se eu ficar ali eu vou receber tantos por mês. A gente tem uma coisinha ou outra de amparo, mas a gente tá propício a também acontecer um acidente, alguma coisa, a gente ficar impossibilitado, acabar atrasando uma conta, isso e aquilo. Isso, né, é normal, pode acontecer com qualquer ser humano. Agora, não é normal a pessoa ficar devendo. Então, assim, tá devendo, tá com essa brecha, tá com esse buraco aí, procure a pessoa, tenta regularize, né? Sim. Eu não posso te pagar 100, eu vou te dar 50, eu vou te dar 10, eu vou te dar 20. Vou acertando aos poucos. Vou acertar com você aos poucos. Ou dar uma satisfação também, pelo menos. Ou dar uma satisfação, mas aí o que acontece, cara? O que acontece é que às vezes a gente ia cobrar essas pessoas e as pessoas se achavam no direito de estar certo. Isso que eu ficava mais bravo. Porque você não é pastor, porque aonde que tá, aí, ó, entendeu? Viu? Aí é onde que entra, cara, o que nós estava falando. Daí você bravo, vai lá, né, cobrar o cara, mas você não é pastor, e cadê a misericórdia? Meu irmão, seguinte, uma vez eu fui cobrar uma pessoa, mas você não é pastor, é que você tem que ter amor ao próximo. Falei, viu? Tem que perdoar 70 vezes 7. Falei, viu, seguinte, meu irmão, Zaqueu é Zaqueu e não vamos misturar as coisas aqui. Eu sou o Fernando e não mistura isso aí. Aí a pessoa, mas você não é pastor, você tem que ter misericórdia. Falei, tá, tudo bem. Vamos pensar dessa forma. A pessoa trabalhava com Uber. Falei, viu, você trabalha com Uber, certo? Olha os Uber. Você trabalha com Uber, beleza? Não. E a pessoa, eu trabalho com Uber. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim, você faz uma viagem, me leva lá em São Paulo, e quando chegar lá em São Paulo, eu pago você com uma oração, porque eu sou pastor. Não, porque não dá, porque eu tenho que pagar minha gasolina, porque eu tenho que sobreviver, eu tenho que pagar meu pedágio e tal. Falei, mesma coisa meu querido. Eu sou pastor, mas eu tenho que comer, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que honrar os meus compromissos. Então, negócios são negócios.
Gostei Né? da solução. Boa, boa. Cara, mas essa sim foi uma revelação. Essa o pai me deu assim na hora. hora. Sabe? Nossa, cara. O Espírito Santo. Rapaz, ela vem assim que... Sabe aquela que você dá assim que a pessoa não fala mais nada? A pessoa só fica assim, eita. Puxa, mas não é que é parei por verdade, né? Não é que é verdade. Não, vamos lá, faz uma corridinha pra mim até São Paulo, né? Jogo rápido, jogo rápido. Jogo rápido, chega lá, viu? Em nome de Jesus, eu abençoo você, você vai prosperar, você vai crescer, você vai Que ter Deus te bastante dê muitas Uber pra corridas fazer. aí. Deus vai colocar uma concessionária de Uber pra você. Assim né? como ele te trouxe segurança que te leve agora. Isso. Daí a pessoa vem toda felizona, oh, aleluia, glória a Deus. Amém, pastor. Amém. Tá pago, tá pago. Tá pago, mas Receba não é do assim, reino, cara, né? Receba do dono do ouro e da prata. Meu Deus do céu. Muito mais vale a palavra de um profeta do que o dinheiro. É que nem isso. Cara, eu costumo essa dizer, vai pra um corte. esse que eu costumo dizer, põe na conta do Abreu? do Abreu, do Nereu, se ele não pagar nem eu. Se eu não pagar, nem eu. Então, cara, são coisas assim que impedem, né? Já que nós entramos nessa área assim de prosperidade, de finanças e tal, são coisas que impedem a pessoa de crescer. E aí, como você falou, a questão da organização, cara, eu tenho projetos que agora, projetos aí mais ou menos de 10 anos atrás, aí 12, que agora que estão começando a tomar forma, entendeu? Para mais para frente um pouco dar início a esse projeto. Mas isso está acontecendo por quê? Pela organização. E o senhor também não desistiu em nenhum momento, né? Pela administração, entendeu? Então, você organizar, você administrar, pô, eu quero comprar uma casa. Meu irmão, não é comprar roupa de 200, 300 contos. Se você pode, né? Se você pode, claro, cada um faz aquilo que quer, mas eu digo assim, às vezes a gente tem que cortar algumas coisas para a gente chegar ao nosso objetivo, né? Aí depende o que aquela pessoa está disposto a talvez no momento, né? Isso é uma área muito que a pessoa que trabalha nessa área de investidor, né? Eles têm isso como praxe, é o quê? É o momento de você cortar muitas coisas, entendeu? Você cortar às vezes muitas coisas ali, coisas que são desnecessárias. Para quê? Para daqui 10, 15 anos, cara, você viver aquilo tranquilamente, meu irmão, entendeu? Você desfrutar daquilo sossegado, você tá com o teu dinheiro, você não parcelar, você não dever nada para ninguém, entendeu? Mas são coisas a longo prazo. E isso é um dos defeitos do ser humano, porque o ser humano ele quer as coisas de imediato. Imediatista. Pá, não, eu quero hoje. Eu vim na igreja, fiz a primeira campanha, eu quero que Deus me abençoe hoje. O cara quer tipo assim, né? Não, ele acha assim, Deus é o gênio da lâmpada, ele esfrega ali, sai o gênio, faz o pedido, volta de novo no outro dia. E não é, cara, entendeu? Só que essas coisas a gente vai tendo como? Essas coisas a gente vai tendo com experiência, sim, né? Com caminhada, mas a gente apanha bastante, né? Acredito que vocês também já passaram muitas situações que hoje estão trazendo experiência. Com certeza. É ou não é? Coisas que hoje, puxa, se eu tivesse lá atrás pensado dessa forma, hoje estaria dessa outra forma. Eu passei por uma dessa aí, cara. Tempo que eu ainda não estava casado, né? Vou aproveitar, né? Pegava lá o cartãozinho, liberava lá o limite, gastava. Aí chegava no dia da fatura, Senhor tem poder na minha vida. Meu chapéu. Teve contas aí que, claro, até hoje eu tô tentando regularizar, tô regularizando ali, mas eu tive que passar também, pastor, por um aprendizado com o meu sogro. Meu sogro nessa área de organização financeira, cara, você tira o chapéu. Se ele falar assim pra você, vamos pra praia amanhã, o cara não vai tirar o dinheiro de uma conta, dinheiro de algo assim. Não vai necessitar, não vai descalçar um santo para calçar outro, né? Ele tem a grana ali, ele vai e vambora. Por quê? Porque ele é um cara que ele com certeza pensou a longo prazo. Sim. Entendeu? Então é isso que eu sempre falo para as pessoas. O pensamento a longo prazo. Cara, para glória de Deus, cara, eu digo isso. Assim, como hoje eu conto essas histórias, algumas pessoas às vezes elas entendem de uma outra forma, entendeu? Elas entendem o quê? Que você está querendo ser soberbo, que você está querendo passar por cima deles. Mas não, cara, o Thiago Brunet, eu estava escutando a mensagem dele, ele fala justamente isso. Algumas pessoas, ele começou assim, ele escutava a mensagem, ele escutava assim o aprendizado, o ensinamento dos caras, ele não gostava dos caras.
Mas ele falou, eu tive que passar por cima do meu orgulho, porque talvez aquilo na vida do cara estava sendo uma inveja minha, e eu tive que engolir aquilo para mim aprender com ele, depois que eu aprendi, aquilo me alavancou. Então, algumas pessoas, às vezes, elas têm assim, mas o cara está querendo ser soberbo. Não, eu digo assim, o que acontece? Tudo que a gente, cristão, tudo que Deus faz na minha vida, eu falo em oração, cara. Sim. Eu oro, entendeu? Eu falo ali, Senhor, se o Senhor fizer na minha vida, eu vou contar o testemunho. Um tempo atrás eu fiquei assim, sabe? Eu falei, eu vou parar de contar assim, porque eu acho que as pessoas, tem muitos que ficam olhando e a gente, né, pega, né, cara? Eu falei assim, tá ficando meio chato. Cara, o Espírito Santo falou comigo. Viu? Mas você pede para mim fazer, eu faço, e aí você não quer contar? E aí você não quer passar isso para outros? Então, hoje se eu digo para pessoas, seja um dizimista, seja um ofertante, como eu falei, eu não tenho interesse. Eu não vou ganhar nada se a pessoa ser um dizimista ou ser um ofertante, eu não vou ganhar nada, entendeu? Então o meu interesse é o quê? Que a pessoa também viva o melhor de Deus. Sim. E aí, né, dentro de tudo isso, como eu falei, dentro de uma organização, eu sempre fui um cara sempre muito organizado em questão de finanças. Eu pegava um serviço, eu já guardava, porque eu tenho conta para pagar aqui, eu tenho isso para pagar ali, eu tenho isso para fazer aqui, tal, entendeu? Tudo certinho, nunca fui um cara de desperdiçar. Que nem você falou, de desvestir um santo para vestir outro, né? E aí o que acontece? Cara, nunca trazei a prestação de um carro. Os carros que eu tive, 2, primeiro carro, eu financiei, depois, entendeu? Isso é uma coisa que o meu sogro sempre fala. Tenta sem comprar juro, cara. Tudo à vista. Você não pagar 2, né? Que nem você vai financiar um carro hoje em dia, você paga o valor do carro mais 1, cara. Paga 2, cara, entendeu? Só que isso é o quê? Isso é uma administração, né, cara? É um pensamento a longo prazo, entendeu? Então, não é chegar a financiar um Golf TSI, pagar 80 conto no carro lá, financiado em 48 é aquilo, parcelas. Né? Vamos supor, você quer andar de carro hoje? Não, eu quero andar de carro hoje. Se você vai lá, faz o financiamento, se tiver o crédito para o banco aprovar, o banco aprova, você está andando de carro. Bom, né? Mas e amanhã? Pensamento a longo prazo. Opa, fechou o mês. Eu tenho tanto de conta. Puxa, não vai bater. Boa ou não vai? Né? Então são essas coisas assim que mudam a vida da pessoa, cara. Só aproveitando o último gancho, renda passiva. Carro é renda passiva, né? Você só tem despesa. Aí, ó, Tiazão é entendido nos investimentos. Nossa, investidor da Bolsa de Valores, que Deus... Ultimamente meu investimento tá te tirando foto ali atrás, ali, que esse é o meu investimento para me virar dono de casa. Meu Deus do céu. Então, você falou? Brincadeira, meu amor, ela sabe que nós damos nossos pulos também. Mas assim, pastor, voltando um pouco, e a gente entendendo que hoje o pastor é uma empresa, como eu já disse e repito, o pastor é um empresário de sucesso e tem que conciliar a vida de pai, empresário, marido, né, e pastor. E é uma coisa que a gente perguntou para todos os outros que passaram aqui. Quando que o pastor ouviu a voz de Deus, a voz de Deus, ou então que entendeu que agora eu tenho um chamado para pastorado? Porque com certeza não foi lá na briga de bar. Não foi ali nessa situação. Não foi cumprido o serviço comunitário. Poxa, agora não foi saindo da margem, né, pastor? Vou virar pastor. Um certo pastor um dia falou uma palavra muito sábia que eu guardei no meu coração. Ele falou assim, ninguém vira pastor, nasce. Exatamente. Ninguém vira um diácono, nasce. Porque desde o ventre foste escolhido. Né? Desde o ventre o Senhor nos escolheu. Então, ninguém nasce, ninguém vira, nasce. Ele já nasce, né, para algo que Deus estabeleceu. E eu digo assim, cara, eu fui para a igreja, né, no tempo assim, da conversão, a gente tem essas loucuras, queria pregar em Gideão, entendeu? Já pensando. Porque eu vou pregar no Gideão, porque eu quero pregar no Gideão. Para quem é dos anos 90, nossa, o auge do cristão pentecostal era o Gideão. Cara, era Gideão, cara. Eu vi. Manda. Quando o Senhor vai realizar o sonho de andar por cima das cadeias. Olha aí, ó. Esse é mistério pentecostal. Aí, ó, uma pergunta. Não sei se apareceu na live o microfone do Antônio. A pergunta é: como é que é? Quando o senhor vai
Caminhar por cima das Realizar o cadeiras? sonho de Realizar caminhar o por... sonho. Caminhar Porque, por ó, todas as cadeiras. deixa eu explicar pra, Vamos lá, deixa eu esse- explicar pra quem Nossa, não como é que sabe. é? Eu fiquei muito curioso agora. E tem mais uma que domingo aqui eu tava com uma vontade de fazer e faz hora que eu tô com vontade também. Os Mas irmãos me vão- conta Meu, depois que nós vamos fazer junto. Rapaz, os irmãos vão ficar assustados. Falar aí, negócio aí, cara. Vai ser um Pastores vão festival ficar de meio agora, longe vai dele. fazer junto também ou Vou ficar não, meio Lucas? longe. Bora! E aí o que acontece? Várias vezes eu comentei com os irmãos, Aline, né? Uma amiga que eu admiro muito, família abençoada, né? Então, compartilhei assim com eles, né? E com várias outras pessoas, que eu já tive várias vezes a vontade de correr em cima das cadeiras da igreja. Na hora que nem diz, na hora que o azeite Desce. tá sendo derramado ali, entendeu? vertendo. Começa a queimar ali, Cara o que tá sapatinho de vertendo. fogo. Então, é uma vontade que eu já tive várias vezes, sabe? Só que daí acontece o quê? A gente, de repente pode ser que a gente, falando agora de uma forma espiritual, de repente uma atitude dessa, de eu pegar e correr em cima das cadeiras, de repente pode ser nessa noite que muitas pessoas sejam curadas. Sim. É ou não é? Muitas pessoas sejam talvez libertas. Por quê? Porque Deus gosta dos loucos, cara. Entendeu? Deus gosta dos caras loucos mesmo, cara. Eu chego, eu prego pros caras, cheguei a pregar pros caras, os caras fumando crack na minha frente, cara com arma, entendeu? Porque assim, eu sou esse cara mais da quebrada, entendeu? Eu tenho essa liberdade para falar com o povão, assim, dessa sintonia. Então, eu já tive várias vezes essa vontade de correr em cima das cadeiras. Ainda não fiz. Ainda não. Pode acontecer logo? Pode acontecer logo. Quando for fazer, convida nós. Né? Mas Pode acontecer eu vou logo. andar só nessas primeiras aqui que aguenta mais. Que é mais forte. Que é mais forte, né? Porque Mais se eu- fortinha. Segurança, né, se eu Marcão? andar naquelas de pra lá, já era. Mas não sei, ô, Lucas, quanto tempo você tem de caminhada com Cristo? Pois olha, pastor, desde que eu realmente tive um verdadeiro encontro com Deus, assim, de viver realmente na obra, desde 2009. Desde 2009. Então veja bem, talvez até a pergunta nem seria dessa forma. Mas o que eu quero dividir aqui com vocês? O que acontece? Aquelas pessoas, né? O Marquinho aqui tem quantos anos, Marquinho? Uns 15? De evangelho? 20? Pra 30? Mais, pra mais, 50? de idade eu tenho 30, mas de evangelho já é pra mais de 20. Já. Pra Foi mais de falando 20. 15, eu olhei, oi? Então se veja bem, cara, não que isso não aconteça hoje, claro que acontece. Então por isso que eu falei que às vezes a pergunta foi feita até de uma forma diferente do que deveria ser perguntado. Mas antigamente, sim, cara, você via isso assim muito acontecer, coisas, loucuras assim, né, da crentaiada na igreja, entendeu? Você via muita loucura, cara, entendeu? Um negócio sobrenatural Rapaz, o pastor sair correndo na igreja e batendo com o Helicóptero. paletó e derrubando, entendeu? Lembra do Coisas- helicóptero? mesmo. Né, loucurada, cara. Então se via, né? Se via isso acontecer. E eu venho, né? Eu venho lá dessa pegada de trás, entendeu? Eu venho de ver essa situação, de ver, né, aquele fogo pentecostal aqui na igreja, várias vezes desce o fogo ali, né? Só que o que a gente não faz isso hoje? Por que hoje eu não corro em cima das cadeiras? São duas coisas, às vezes ou vergonha, às vezes fica preocupado com o que as pessoas vão dizer. Medo de assustar alguém. Medo de assustar alguém, porque às vezes as pessoas não estão esperando aquilo, né? Mas é uma coisa que talvez, né? Pode ser que Deus queira algo naquilo. Entendeu? Sim, sim. Pô, Jesus não foi lá e cuspiu no chão, fez o barro e passou no olho do camarada lá e ele Bem voltou a isso. enxergar, né? Então, se nós for ver na Bíblia ali, nós vemos várias histórias ali que são coisas assim realmente malucas. Pô, os caras entraram lá na fornalha de fogo lá, nem ficar cheirando fumaça, não ficaram? Né? A gente vai fazer um foguinho, passar uma carne, já sai. Já lá queima recente, todos os né? pelos, já aproveita fazer depilação, já, né? É bem Não isso. pode nem dormir sem tomar banho, porque tá cheirando Deus fumaça. o livre. Cheirando pena queimada. É mais- É verdade, é verdade. E também nisso, que o pastor falou, né, em relação a isso, que o pastor comentou agora, perdi o fio da meada, igual diz, né? Depolar nas cadeiras. Isso, exatamente. Que um dos motivos seja esse, que o pastor não faz, justamente porque eu também, o pastor Fernando me conhece já há muitos anos aí de caminhada,
Também vim desse berço que o pessoal rodopiava e girava dentro da igreja, enfim, né? O mover do Espírito Santo Não que isso também maravilhoso. seja um sinal de espiritualidade, Sim, né? mas é um mover, sim, maravilhoso, mas Mover, assim, né? é também algo diferente, fica né? aquela coisa também que hoje em dia, que é a maioria que acontece, porque aqui a nossa igreja é do fundo preto, né? Que diz, mas assim, o pessoal que é mais jovem mesmo, o pessoal mais de agora, a geração Z, digamos assim, tomam isso como escandalização, né, pastor? Entende que, digamos assim, é uma construção, para que nem para nós que já veio desse berço pentecostal, Já viu viveu, isso, né? Isso, já viveu, já sentiu, já viu, já pôde desfrutar dessas experiências pentecostais que acontecem, acaba também caindo nesse viés da escandalização, que além de que é o que o pastor disse ali, resumidamente, que é ficar pensando que as outras pessoas vão pensar Sim. daquilo que você está fazendo, entende? E às vezes Deus, que nem o pastor usou de exemplo, o cuspe, o bar, às vezes é o aqui por cima andar por cima das cadeiras, enfim. Sai pulando. E aí por eu pergunto cima pra ali. você, e se Deus chegar hoje assim, você tá pregando no culto e tal, e Deus fala, viu, eu quero que você vá lá, pegue uma mãozada de barro lá, guspa e passe no olho do fulano. Uhum, exatamente. E outra coisa, Às vezes falta ousadia. uma coisa que eu já ouvi falar também, aquela passagem de Jonas, todo mundo que crê e sabe que Jonas foi engolido por uma baleia. Mas e se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu uma baleia, você ia acreditar também ou não? Entende? Então é mais ou menos Aí por fica o essa- X da questão, né? Exatamente, entendeu? O X da É a mesma coisa, aquela metáfora, né? Que é mais fácil um camelo passar por um furo de um prego do que um rico se salvar. Sim. Enfim, é uma metáfora, mas se realmente não fosse uma metáfora, fosse uma literalidade que tivesse acontecido e que um camelo tivesse passado por um furo de um prego, está na Bíblia, tem que crer. Sim. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Mandaram essa até o Antônio que me ajudou lá a responder, né, Antônio? Qual a diferença entre dízimo, primícia e oferta? Dízimo, primícia e oferta. Rapaz, eu vou te responder da seguinte forma. O dízimo, a gente entende que é a 10ª parte, né? É a devolução daquilo que passa nas nossas mãos. Deus, na verdade, o dízimo não seria nem 10%, seria 100%, né? Porque tudo é dele, né? Tudo é dele. Mas Deus foi tão bom com o ser humano que falou, olha, só 10% para a manutenção do templo, para a manutenção da igreja, né? Para pagar as contas que tem. As primícias são vamos dizer assim, como se fosse uma oferta separada. O próprio nome já diz primícia. Claro que é algo muito profundo, algo muito fundo, mas seria também uma oferta separada por primeiro, no caso. Sim. E a oferta é uma adoração, né? Aquilo que vem do coração, por isso que a Bíblia diz, né? Aquele que for contribuir, contribua com alegria, né? Não dê uma oferta com peso no coração, mas dê com alegria, né? Se for entregar, seja qualquer valor, porque outra coisa, Deus não está interessado em valores. Sim. Deus não está interessado em valores. Não é isso que é o interesse de Deus. Não é, eu vou ofertar milão. Ofertar Não, milão. Não tem essa. Não, Deus não está interessado em questão de valores. Tanto que para Abel e Caim a gente vê essa situação, né? Deus não está interessado em questão de valores. Deus está interessado na atitude, Na intenção. né? Exatamente. Na intenção, porque aquela viúva, quando ela chega ali, né? Jesus observa, vê os ricos ofertando, mas aquela viúva, ela dá as únicas moedas que ela tinha, ela estava dando de coração, Sim. entendeu? Com alegria. Então, muitas das vezes que acontece é isso. Às vezes a pessoa me pergunta assim, pastor, mas... Ou irmão, né? Às vezes no trabalho, às vezes rola essas conversas assim. Tá, pastor, mas e aí? Eu tenho o dízimo para me devolver e tenho uma conta de água para pagar. Eu devolvo o dízimo ou pago a minha luz, vamos supor? Eu falo assim, meu amigo, seguinte. Se você tiver fé, porque é particular de cada um. Se você tiver fé para você devolver o teu dízimo, cortar a luz da tua casa, a tua família ficar de boa, entender, tiver debaixo dessa direção, você tiver essa fé, você não for murmurar, então devolva o dízimo e deixe que corte a luz.
Agora, se for acontecer alguma situação, às vezes o filho ou a mulher vai reclamar alguma coisa, pague a luz. Sim. Pague a luz. Então é tudo questão de fé. Deus está interessado na nossa fé, né? Então, às vezes a pessoa, mas porque eu dou o maior dízimo da igreja, eu sou o cara que manda. Negativo. Não tem nada a ver. Pode ser né? Pode ser quem for. Então, seria dessa forma aí, cara. Mas o importante de tudo isso é o quê? É você fazer com alegria no coração. É a intenção, né, pastor? Com alegria, com amor. Você saber que nem eu falei aqui, que aquela porta ali está aberta, né? Que pessoas estão sendo alcançadas em outras nações, pessoas estão sendo alcançadas aqui no Brasil, através da tua oferta. Porque, como o Marquinho falou agora há pouco ali, né? Essa questão de pastor, e até ouvi, né, semana passada perguntando para o pastor Juliano, mas não consegui, né, ficar assistindo ali por outros motivos, mas eu entendo sim a situação de administrar, ser pastor, né, ser pai, ser empresário. Então às vezes a pessoa ela não tem o tempo de estar pregando o evangelho, mas ela pode ser um empresário para estar sustentando missionários. Sim. Entendeu? Até tem o Gerson, o trabalho da açaiteria que ele tem lá em Curitiba, né, Antônio? A gente que foi para lá conversar com ele. Inclusive, Jéssica já assistindo. Dá uma força e compartilha para nós. Passei aí, domingo lá, não deu tempo de ir lá na açaiteria, ele tá bravo comigo. Mas tá bom. Tem pessoas que vão trabalhar lá na loja para ir fazer esse trabalho de missão. Ele ajuda a manter esses missionários. Assim, até um dia eu quero ver se nós conseguimos trazer ele aqui para ele contar isso. É um trabalho bem interessante, que ele ajuda esses missionários. O cara, eu vou fazer missão em tal cidade, não tenho, né, tanta condição. O cara vai lá, trabalha com ele e ele ajuda essa pessoa para ir para lá. Então entra no que, cara? Entra isso aí justamente naquilo que eu falei para você. Deus enriquece um cristão com o propósito disso aí. Com certeza. Sim. E assim, Deus enriquece o cara para que o cara tenha várias lojas, para que o cara tenha a renda dele. O cara tenha a renda dele. O cara viva bem, tenha a família dele abençoada, entendeu? Mas de repente o cara ali, que nem eles falou, o cara tem outras lojas. E através daquelas lojas, cara, a renda daquelas lojas vão manter outros missionários. Sim, um trabalho entendeu? missionário isso aí, né? E mesmo sem, como o pastor falou, às vezes sem tempo para conseguir pregar ou evangelizar alguém, vem aquela coisa que todo cristão tem como princípio básico de testemunho, de evangelização, que é o testemunho. Sim. Então, se você não tiver tempo, pelo menos que a tua vida como testemunho sirva de exemplo para alguém. Sim, claro. Alguém. Exato. E pastor, dentro de tudo isso que a gente conversou, qual que é a chave mais importante? Qual que é o código mais importante que você acha? E se existe, a gente sabe que existe, que nem a gente conversou sobre tudo isso, existe um aglomerado de códigos. Sim. Que se você seguir... Que todos eles formam um conjunto, né? Formam um conjunto, você consegue obter a prosperidade. Existe alguma chave que você vira, né, Lucas? Talvez, ou alguma coisa que você vira, agora eu entendi, vou virar e vai acontecer dessa forma. Rapaz, é revelação. Que é o quê? Praticar aquilo que você ouve. Porque muitas pessoas, nessa noite, elas ouviram tudo que nós conversamos aqui e vão ouvir. E ouve de outras pessoas. Mas se ela ouvir, ela pode ouvir o que for, cara. A Bíblia diz, ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então está fazendo insistência no ouvir. Ela é progressiva, né? Não é aquele ouvir nós ouvimos, barulho, nós estamos conversando aqui, passa carro lá, nós escutamos, nós estamos ouvindo. Passa o ônibus, treme a mesa, tá bom. Está ouvindo, sentiu ali, está ouvindo, entendeu? Está ouvindo. Mas ouvir e praticar. Não adianta nada, tudo isso que a gente falou, a pessoa ouvir, e a pessoa não colocar em prática isso, Não vai adiantar nada, cara. O início começa o quê? Na prática. Sim. Qual chave que eu devo fazer primeiro? O que eu devo fazer primeiro? Primeiro, praticar aquilo que você sabe. Se você sabe a questão do dízimo, da oferta, comece a praticar isso. E seja sensível a ouvir pessoas direcionadas por Deus, né? Seja sensível a ouvir aquilo que o Espírito Santo direciona, para que você venha aprendendo outras chaves. Entendeu? Vem aprendendo outras chaves e cada vez você vai crescendo, você vai avançando. Outra, né? Isso, você vai avançando, né? Como eu falei aqui, uma chave assim que o Espírito
né? Deus colocou no meu coração que há muito tempo, já há muito tempo eu pensava assim, poxa, quando eu for uma pessoa assim, que eu tiver uma condição muito boa mesmo, eu não vou devolver só 10%. Eu quero devolver 50%, eu quero devolver 60%, 70%, 100%, entendeu? Sim. Porque a gente tem testemunho aí do dono da Colgate que devolve 90%, né? Porque ele ganha tanto que para ele não tem para que ele ficar, entendeu? Vai nem Por quê? coceira. Por que Deus prosperou tanto ele? Justamente porque o coração dele não está no dinheiro, não está na riqueza, né? Então, há muito tempo eu pensava assim, puxa, quando eu chegar em tal, eu vou devolver tanto, né, de dízimo. Aí um dia que na igreja o Espírito Santo colocou no meu coração, né? E aí devolver os 10% que sempre devolvo de praxe, né? E até eu já contei esse testemunho aqui na igreja. E aquele dia eu falei, fiz um compromisso com o Espírito Santo ali, falei, a partir de hoje eu vou conversar com a minha esposa, se minha esposa concordar, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um propósito, né? Durante um certo tempo, que além de eu devolver o 10%, que esse 10% vai ser destinado, né, à manutenção do templo, eu vou devolver mais 5% da minha renda. 10% será ao reino, à obra, à igreja, a pagamento de aluguel, de água, de luz, e 5%, esses 5% eu vou usar para missões. Nossa. Isso foi um compromisso que eu fiz. Entendeu? Ninguém chegou para mim e falou, por isso que eu falei, você tem que estar aberto àquilo que o Espírito Santo vai ministrar também, né? Porque a Bíblia diz assim, sede fiel no pouco que eu no muito te colocarei. O que eu falei domingo sobre honra? Que nós devemos primeiro dar para depois receber. Então, eu talvez pensando assim, quando eu tiver condição eu vou fazer, não, por que eu já não começo agora? Já dá o primeiro passo, né? Entendeu? Então, eu já fiz ali meu compromisso, falei, Senhor, 5% eu vou devolver para missões, se o Senhor me abençoar, amém, eu vou contar o testemunho para os outros, se o Senhor não me abençoar da mesma forma, eu não estou fazendo negócio, não estou fazendo barganha, e Deus abençoou. Contei para você já o testemunho, né? Nós conversamos então, sobre isso. Deus abençoou ricamente, porque eu até fiz esse 5% para quê? Para realmente demonstrar para Deus que o meu coração também não está no dinheiro. Porque já é difícil, às vezes, a pessoa devolver 10%, imagine 15%. Sim. É ou não é? E, pastor, assim, o senhor já alcançou a meta maior que o senhor imaginou assim, para a tua empresa, ou tem mais ainda que o senhor tem planejado? Cara, tem muito mais. Tem muito mais. Pense num cara assim, que quando está orando no monte, eu gosto de orar assim no monte, às vezes na igreja eu acabo até incomodando os irmãos que estão orando, porque daí eu fico orando alto, né, tal, então às vezes acaba incomodando, né, os irmãos. Então eu gosto de orar no monte, assim, que daí dá para você berrar bastante. Nossa! Cara, pensa num cara que ora assim por contrato de 500 mil, 1 milhão. Nossa, mas com essa empresa, em 4, 5 pessoas, você vai chegar nisso aí? Meu amigo, é fé. Sim. O que eu vou perder em pedir, o que eu vou perder em usar minha fé? Né? Eu estava conversando esses tempos com o pastor Carlos, e é bom sim que nós, com os pastores, nós temos, né, um diálogo bem aberto. Até, pastor, se estiver ouvindo aí, um abraço para o senhor aí. Né? E você veja o que é fé, cara. Pensa nos caras assim, louco, cara, de fé assim, pirado mesmo. Fui lá atrás conversar com o pastor com papel assim, marcado ali 500 mil. Tô orando para Deus abençoar nesse contrato, porque eu pedi para ele fazer umas orações, sim. Tô orando para Deus abençoar, você crê? Falei, sim, pastor. 500 mil para esse ano e 750 para o outro. Então, aí, meu amigo, o mundo espiritual, ele se move, cara. Pô, os demônios, sim, cara, o mundo espiritual, puxa, mas é fé mesmo, entendeu? É fé. Daí eu tava com uma outra obra aqui, né, perto, uma obra grande também, entendeu? Uma obra grande ali, uma obra mais ou menos que 1 ano nós ia ficar trabalhando ali, talvez até mais, uma obra bem grande. Cheguei nos pastores, conversei com os pastores, conversei com os irmãos, né, pedi oração. Cara, um dia teve uma campanha aqui, né, numa sexta-feira, de um pão. Parece que foi o pastor Carlos ali e o pastor Tione.
e chegaram no muro do lugar ali, desse determinado lugar, não podia entrar para dentro, o que fizeram? Foram lá, oraram e jogaram o pão para dentro. Cara, isso é fé, meu irmão. Entendeu? E outras pessoas passando ali, né? O pastor Juliano falou que passava, estendia a mão, orava, outras pessoas passando, ajudando em oração. Então, aquelas pessoas que estão passando na rua naquele momento, nossa, o que o cara está estendendo a mão e orando e tal? Tá segurando o muro lá? Fé, cara. Tá terminando Entendeu? os blocos. Então, eu vejo assim, essa pergunta que você falou, até onde que você quer chegar? Eu quero chegar até onde Deus Permitir. me permitir. Aonde Deus me permitir, a minha fé me permite ir muito além, né? Sim. A minha fé me permite ir muito grande. Mas eu vou até onde o Senhor me permitir, até onde Ele falar assim, ó, aqui é o que eu tenho para você até aqui. Né? Então, tá bom, Senhor, até aqui, tudo bem. Amém, né? Amém. Entendeu? Com certeza. A gente vai entender aquilo que Deus tem estabelecido para a nossa vida. Não, maravilhoso. Antônio, temos alguma pergunta mais Isso aí? que eu ia perguntar agora. A última pergunta que eu deu 1h30 já. Olha Oh! só. Eita, hoje rendeu, hein? Isso aí, Tá ele. com bastante dúvida, hein? Ó. Aí, povo, pergunta aí, se Manda tiver alguma, pergunta aí. Pode tiver mandar alguma lá. pergunta aí, essa é a hora. É só para fechar. Me falaram que o senhor é promocional em Corinhos de Fogo. Cante um aí para nós. Como é que é? Promocional? Acha lá, Marquinho. O quê? Promocional? Não, promocional. O senhor é promocional. Promocional no seu. Ou promovo o Corinho, né? Ele faz promoção de Corinho de Fogo? Como é que é o negócio? Olha, não vou poder. Depois nós cantamos Nem junto, um tem um Corinho de desemboca o Fogo, vaso? hein? Alguma Desemboca o vaso aí, hoje não vai dar, senão O pastor vou não passar aqueceu vergonha bem a aí. voz ainda pra cantar aqui. Mas Falei na palma? nós vamos cantar uns Corinhos de Fogo, o Marquinho vai puxar aí num culto aí, nós vamos. Daqui a pouco nós gravamos uns vídeos aí cantando os Nós corinhos. vamos rodopiar no manto e no Xaramanai aí. Vai ser benção, vai ser benção. Pastor, de antemão já quero agradecer, né, pela tua presença. Foi 1h30 de live, cara. Nem senti, igual as outras. Foi Nem senti. massa. Creio que não só para nós ficou um aprendizado, mas para quem acompanhou a live aí ficou uma lição muito boa, né? Foram códigos que a gente vai fazer o conjunto para aquilo que o senhor falou, praticar. Começar, né, para cada um pode ser às vezes uma forma diferente, né, de dar início a um Exatamente. desses códigos, né. Então cada um Sim. tem uma maneira e cada um às vezes vai começar de uma forma diferente. Mas, como você falou, praticar, né. Juntar num conjunto ali e bora praticar. Pastor, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Obrigado pela Amém. presença, né? Obrigado por estar com nós aí. E vamos chamar mais vezes para nós trocar umas Com ideias. certeza, Amém. né? Eu vou falar, que nem o pastor falou, a gente já aproveitar o gancho e sobre... Falar no microfone, senão não aparece. É né? isso. Aproveitar o gancho e falar sobre... Com certeza, o pastor passou pelo processo de libertação. Isso daí é uma coisa que é muito importante. E assim, é muito importante a gente saber, até pelo motivo de saber lidar com o mundo espiritual. Sim. E também para entender que às vezes não é só que a gente precisa se libertar de uma vida, às vezes é de um costume, às vezes é de uma prática. Coisinha de nada que às vezes Exato. pode levar. E ajudar os outros, Não, né? sem sombra de Porque dúvida. você vê, até a minha esposa, como eu falei, né, ela odiava bêbado, drogado, e ela teve que aprender, né? Sim. Então hoje a visão dela sobre isso é diferente, entendeu? E hoje ela vê de uma outra forma. Então até eu quero aproveitar já o pessoal que está nos acompanhando aí, né? Às vezes as pessoas verem eu na igreja, sempre quando eu vou pregar eu tenho esse hábito, né? Alguns irmãos aqui já sabem que eu falo, né, várias vezes, quando eu vou ministrar, eu não sou muito de conversar, e eu sou mais assim, mais tranquilo, né? No meu canto, mas eu digo para você que está acompanhando, às vezes se tiver alguma pergunta, quiser trocar uma ideia, às vezes até tem um familiar, né, Sim. que está passando, né, por uma opressão, ou, cara, me permite um testemunho bem rapidinho Vontade, aqui. Tá, pastor. Fica à vontade. Olha, eu quero contar esse testemunho aqui para você entender a importância da gente falar sobre o nosso testemunho, sobre a nossa vida. Dá um golinho aí. Cara, Opa. veja só, cara, escuta isso aqui. Eu estava congregando, cara, numa igreja e o pastor, já por diversas vezes, eu já havia contado o meu testemunho nessa igreja,
diversas vezes, né? E nessa igreja eu fazia vários trabalhos que nem aqui. E, noite do amigo, encontro e tal. E por diversas vezes eu já havia pregado e contado meu testemunho nessa igreja. E nós estávamos no monte com o pastor da igreja. E o pastor pegou e falou para mim assim, na época eu não era pastor, ele falou, viu, irmão Fernando, amanhã você conta o teu testemunho. Amanhã você conta o teu testemunho. E eu falei, puxa, pastor, então tá bom. Só que eu fui para casa, cara, e fiquei pensando naquilo, cheguei e falei para a Cris, né, da chegada do monte, falei, puxa, o pastor quer que eu conte meu testemunho amanhã de novo, mas o povo já tá, cara, o povo já tá ligado, o povo já sabe, entendeu? Puxa, e eu vou falar de novo. Aí tá, né, cara. Daí eu sou assim, muito direcionado pelaquilo que o Espírito Santo quer fazer. E aí eu cheguei na igreja, falei, eu vou falar com o pastor. Daí eu pensei, o pastor naquela correria, né, dia de festa, assim, essas coisas, o pastor sempre fica na correria, naquela correria e tal. Falei, bom, eu não vou incomodar o pastor, o que eu vou fazer? Eu orei e falei, Espírito Santo, seja feita a tua vontade. E o pastor tinha falado para mim assim, viu, irmão, eu vou te chamar antes do teatro, para você contar o teu testemunho, daí depois vai ter um teatro e o irmão vai contar o testemunho dele depois do teatro. Tá, beleza. E ele havia falado para mim no sábado, e o culto rolando tal, e eu havia conversado com o Espírito Santo. E de repente rolou o teatro. Ele chamou o outro irmão contou, rolou o teatro. Falei, ó, tá vendo? Realmente não era para mim falar nada. Olha, Deus sabe de todas as coisas. Eu pensando comigo, sentado, né? Aí, cara, ele pegou, começou a ministrar, começou a falar, eu quero chamar o irmão Fernando aqui para vir contar um testemunho aqui, uma história de vida dele. Nossa. E aí, meu irmão? O coração bateu na garganta de novo? Pá, 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 aquela frieza, né? Aquele gelo. Aquele iceberg, né? Borboleta no estômago. Se tivesse na casa, toda hora tava indo no banheiro, né? E aí, cara, aquele gelo assim, tal. Fui, comecei a contar o testemunho, contei o testemunho, falei. Quando eu terminei de ministrar o testemunho, o pastor encerrou o culto, uma senhora me chamou. Falou, gostaria de falar com o irmão, posso? Falei, claro, sim, claro que a senhora pode. O que aconteceu? Olha, irmão, eu vim aqui hoje nessa igreja, disposto a chegar em casa e matar meu filho, e depois tirar minha própria vida. E eu falei que se Deus não falasse comigo, eu ia chegar em casa, eu ia matar meu filho e eu ia tirar minha própria vida, porque eu estou cansada de ver o meu filho se perder no mundo das drogas. Eu não aguento mais. Uau. Mas hoje, através da tua vida, através do teu testemunho, eu vi que Deus pode transformar a vida dele ainda. Glória a Deus. Amém. E aí eu pergunto para você, meu irmão, e se eu não tivesse falado? Tá vendo que às vezes, você que está nos assistindo, que às vezes Deus coloca uma palavra no teu coração, é muito importante você compartilhar. É muito importante você não levar para casa aquilo que Deus colocou, né? Não ter vergonha, não precisa fazer aquele alvoroço, chama a pessoa no final do culto, chama para conversar, mas entrega aquilo que Deus falou. Isso pode estar salvando uma vida, como aconteceu aí. Salvou duas, né, pastor? 2 vidas, cara. Imagina. Entendeu? E é o maior prazer chegar lá no céu. Lembra aquele testemunho que você deu, então? Eu sou aquela Fruto mulher disso. que evitou. Eu ouvo chegar e falar, eu sou o filho daquela mulher que te eu vi a tua procurou. história, né? Claro, Forte, depois a gente foi na casa e tal. Mas Mas enfim, houve um certo tratamento isso, ali e tal, né? isso. Mas Massa. alcançou uma vida, né? 2, né? 2 vidas. Maravilha. Marquinhos, quer falar alguma coisa? Só agradecer, pastor. Amém. E eu que agradeço já a era, vocês. que nem- já era um dos meus ídolos, já era fã. Agora, então, Tamo junto. maior ainda. Sempre, pastor. Valeu, pastor. Né, Já sou- topou de imediato, né? Pegamos no grito, bora, Com vamos certeza. Esse é ponta firme também, né? Igual Aí é massa. Glória a Deus. E só antes de terminar, Lucas, nossas redes sociais, por gentileza? Então bora lá. Agora estamos com um canal no YouTube, Marquinhos. Ah, é? Tá lá, Eita. Pod Connect. Só dá uma pesquisada lá no YouTube, já tem os 2 episódios anteriores, já jogamos lá. O de hoje, amanhã nós já vamos jogar lá no YouTube, pastor. Agora faz aquele velho merchan, né? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Glória a Deus. E no Facebook.
Como que faz pra achar? Facebook, estamos na página Templo da Adoração. PG. Tá lá na tela. O nosso Instagram, @podconnect_MTA. Segue lá, manda suas perguntas, né? Toda semana a gente vai estar lançando uma caixinha de pergunta na segunda-feira, assim como foi lançado hoje, pastor. Muitas perguntas aqui que foi feito ao senhor veio através das caixinhas de perguntas. Que é algo assim, que são Amém. pessoas que têm dúvidas que aproveitam para tirar durante a live. Curiosidades. É um povo que é sedento, né? Elogios também aceitamos, tá? Deus abençoe. Agora, Marquinho, vamos falar do convidado de semana que vem. Também. Que Já é que, viu, Antônio? Se puder, por gentileza, pegar aquele negócio ali em cima, que já vou estar falando aqui, não vou revelar, mas vou estar mostrando já pro pessoal aí se movimentar. Esse cara que vai vir semana que vem, pastor, ele é um grande conhecido meu e do Marquinho também. E nós não sabia. Conversando aqui, a gente acabou lembrando que os dois são amigos dele. Semana que vem a gente vai ter a presença do Diego Nuzda. É um cara que eu tenho um enorme carinho por ele. Porque quando eu tava no mundão, que não queria saber de Jesus, nada, ele foi e me fez o convite para ir no encontro com Deus. E ali começou um trabalhar na minha vida. E hoje, graças a Deus, estou nos caminhos do Senhor. Glória a Deus, graças a essa vida aí, né? E semana que vem ele vai estar contando um pouco do testemunho, da história que ele tem, da caminhada que ele tem na vida cristã, né? Hoje, ele pertence à ICP, ele é líder de uma nação lá e, cara, o que Deus faz através da vida desse cara é muito massa. E é um parceiro de colégio, das antigas. Ó, mais um que estudou na 31. Meu Deus. Brabo esse povo da 31. Eu não tô lembrado, rapaz, mas será que eu conheço ele também? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Né? Vamos ver. Você morou para essas bandas. E antes Lança. de terminar aqui, o pastor Carlos Henrique, já nós um abraço também, pastor. Um beijo nesse Já seu mandou rosto mensagem? maravilhoso. Mandou mensagem aqui para a gente estar falando sobre o Congresso do Diaconato que vai ser agora, 25. nessa sexta, sábado e domingo, 25, 26 e 27. Qual que é o tema? O tema que deixa eu só baixar aqui. Que eu Olha já só, tenho. eu sei o tema, posso Olha lá, falar? manda, Mande. pastor. Olha a revelação aí. E ó, esse tema aí é dos pentecostal, viu? Forjados pelo fogo. Aí, Glória a Deus. Eu não sei qual que é, aqui não tem a sequência, mas vai estar pastor Anderson Silva, não é do UFC, mas é tão brabo quanto esse, trazendo aí a palavra pra gente. Nosso querido e ilustríssimo evangelista Analdo vai ser um dos preletores e também o nosso ilustríssimo Agnaldo Reis. Só o top, hein? Essa galera aí vai arrebentar. Meu só chapéu. nata, é só aquela parte assim que você raspa de cima, assim, ó, sabe? Então, Já dias- comunicaram os bombeiros, já, tá tudo no Não, penta, com hein? certeza. Já- Para que o fogo vai descer. O ofício já foi mandado lá para eles Glória ficarem a Deus. espertos, né? Qual que é a outra novidade que você tem, Marquinhos? Então, pessoal, já estamos aqui com o Lucas, até tinha conversado, ele disse que não, mas eu vou fazer. Tá vendo aqui, ó, pessoal? Esse aqui é o nosso prêmio, dos nossos patrocinadores da Chinelo Gil. O melhor do Brasil. Com ele você pisa a cabeça de qualquer potestade. Irmãos, meus queridos, se na próxima live que a gente fizer aqui, no próximo podcast, bater 100 curtidas, a gente vai colocar isso aqui de sorteio. Na live mesmo. Na live mesmo. Então, você que assistiu aí, compartilha, curte, comenta, Marca dois outras amigos. pessoas, compartilha lá no grupo da família, no grupo dos amigos da faculdade, Isso aí. nos amigos do boteco, tudo quanto é grupo que você tiver no WhatsApp. Faz uma lista de transmissão. Naquele galinha morta Ponta Grossa, se quiser compartilhar também, compartilha lá. Tá, se na próxima live a gente bater 100 a outra curtidas, a gente vai pegar e sortear isso aqui, que é um presente especial que a gente vai estar mostrando aí mais pra frente. E o nosso objetivo, até final do ano, Lucas, é bater as 1000 curtidas do YouTube, Isso aí. ok? Pra gente conseguir usar a plataforma do YouTube e ter um engajamento maior. Então você, irmão, que desfrutou desse tempo com a gente aí, curte lá, não custa nada, Até né? porque É facinho. a internet, pastor, ela é uma grande ferramenta para a gente levar o evangelho. Ó, semana passada tinha uma irmãzinha assistindo da Argentina.
Então a gente crê que através dessa plataforma a gente consegue alcançar os 4 cantos dessa terra. Inclusive, se ela estiver assistindo, irmã Tere, um abraço para você. Um abraço. La abençoe, Virgem Maria. Não sei fazer E outra coisa, você veja como esses encontros aqui têm sido, né, uma benção. Cada um traz um direcionamento, né? Cada um traz uma direção, cada um traz uma história de vida. E isso aí serve o quê? Serve também para você enviar para as pessoas, né? Para as pessoas que você conhece que talvez estão passando por isso. Sim. Quem sabe, né? E com certeza futuramente nós vamos ter alguma coisa aí, né? Depressão. É um pessoas, assunto né? que nós vamos tratar, pastor. Um assunto muito importante é pessoas que passaram ou que passam, como vencer, né? Pela depressão. Então são coisas que vão, né? É um propósito, e eu me sinto honrado de hoje estar aqui, porque nós estamos no início. Nós estamos no início, né? Mas lá na frente, quando estiver bombando, eu vou falar, viu? Eu fui um dos top 3. Eu fui um dos primeiros a abrir a mata aí. lá, entendeu? E Deus vai abençoar, meu irmão. E, pastor, a gente crê que assim, essa ferramenta que Deus colocou na nossa mão é da vontade dele. Porque foi um projeto que a gente começou em dezembro a projetar, literalmente. E já agora, no finalzinho de janeiro, já começamos a colocar em prática e olha aí como é que tá. É tudo para honra e glória do Senhor. E para a semana que vem, Marquinhos, amanhã nós já vamos lançar um sorteio de uma caneca. Ó, já tá a caixinha aqui, até pedi para minha esposa pegar ali. A caneca tá aqui, ó. Tá guardada. Eu até vou pegar a caneca. Eu ia falar que tava dentro da caixinha. Mas tá muito levianinha? Não, mas é que é de boa. Aí, ó. Esse é do nosso patrocinador lá, Chinelo Gil, o melhor do Brasil. Com ele você pisa a cabeça de qualquer potestade. Do nosso querido e ilustríssimo pastor Juliano, Palácio dos Fogos, Airsoft e Airgun. E agora Mídia Express Panfletagem. Esse aí é Express. quente também, né? Esse No brabo. empreendedorismo, né? Esse é outro também. E também agora, com a ajuda do nosso querido pastor Fernando aqui. Glória a Deus. E olha só o slogan. Olha irmãos. que nome top. Estilo Pinturas, Responsabilidade e Confiança. Pinturas de prédios, condomínios, residenciais e impermeabilização. Pode estar falando com esse Impermeabilização. homem você falar. Ó, impermeabilização. Já errei no falar. Eu não vou nem mas arriscar. entendeu o que eu quis dizer. É pra Lavamos telhado. Nós lavamos o telhado. Ó, tem um telhado sujo, hein? Nós lavamos, nós pintamos. Enfim, o que estiver de serviço aí, nós fazemos, que nós somos trabalhadores. É para não aparecer aquelas manchas de bolor. Impermeabilização, né, pastor? O Marquinho tá ligado que o Marquinho tá nessa área, né? cara? Manja um pouquinho assim, ó. Bem de leves. Porra, eu já tava travando, parece um trava-língua essa palavra aí, mano. Mas, gente, a gente vai ficando por aqui. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por essa lição que o senhor trouxe a nós, né? Creio que todos aqui aprendemos muito, né, Marquinhos? Com certeza. E agora vamos colocar em prática, né? E antes de a gente Glória a finalizar, Deus. vamos fazer aquele que a gente não pode perder a oportunidade aqui dessa ilustre presença, desse Sim. homem ungido, consagrado por Deus. Pastor, pode finalizar orando por nós, pelo nosso podcast, pelos nossos patrocinadores, pela sua empresa, pelo pessoal Pelo que nosso está público. assistindo também. Amém. Que Deus venha trazer aí o que tiver para trazer. Pode, For da por vontade, gentileza? Sim, vamos trazer, vamos invocar, né, o nosso Deus aí, em nome de Jesus. Gostaria de pedir para você agora, de repente você está na sua casa, se você pode, né, reunir a sua família rapidamente. Eu quero fazer essa oração porque eu sei que essa oração agora vai quebrar correntes, cadeias, prisões, que o Espírito de Deus agora vai alcançar vidas aonde estiver. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós invocamos o Senhor nesse momento, primeiramente, Senhor, para agradecer pelaquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Agradecemos ao Senhor por esta noite maravilhosa, Pai. Agradecemos ao Senhor, Pai,
pelas pessoas, Senhor, que têm patrocinado, Senhor, que têm sido uma coluna, Senhor, para esse grande trabalho, Senhor, de evangelismo, Senhor, que está acontecendo aqui. Senhor, nós pedimos a tua bênção, Senhor, para que esse trabalho, Senhor, meu Deus, venha alcançar, Senhor, outras nações, outros países, porque hoje, Senhor, nós somos pequenos, ó Deus, mas amanhã, Senhor, seremos grandes para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Senhor, queremos pedir que o Senhor venha nesse momento manifestar o teu poder sobre cada pessoa que nos ouve, cada pessoa que nos escuta, cada pessoa nesse momento que nos acompanha ou que vai acompanhar, Senhor. Meu Deus, se alguém está enfermo, seja curado agora em nome de Jesus. Se alguém se encontra oprimido, seja liberto agora em nome de Jesus. Senhor, eu libero uma palavra agora, Senhor, sobre essa vida, sobre essa pessoa, uma palavra de restauração, uma palavra de milagre, uma palavra de providência, uma palavra, Senhor, de manifestação do poder do Senhor, Pai, porque para ti não há profundidade, não há altura, não há largura, porque o Senhor não tem limites para operar. Então, Senhor, nós invocamos o Senhor e pedimos a tua bênção, Senhor, sobre todos aqueles que nos ouvem, que o Senhor abençoe e prospere os nossos passos, os nossos projetos e os nossos caminhos, na bênção do Senhor, em nome de Jesus. E você que crê, diga Amém. amém, que assim seja, em nome de Jesus. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Antes de finalizar, mais uma coisa, queria agradecer aqui ao Fernando, que esteve aí organizando as coisas e tal, o microfone antes de estar Nosso saindo, Liminha. né, o nosso Liminha importado. Benção E de deixou Deus. o Marquito no lugar dele aqui. Queria agradecer aqui o Antônio, que querido está Antônio, distraído tá aí. ali, mas é o que teve aí ajudando a gente aí. Sim, se colocou à disposição para vir Com ajudar, né, certeza. Antônio? Deus vai abençoar muito esse piá aqui. Eles vão ouvir falar muito Amém. desse rapaz ainda. Amém, né, Antônio? Então, obrigado aí, Antônio, pela força, pela ajuda. Faça aquilo que o Fernando fez aquela vez, dá um tchauzinho pra galera. Dá um tchauzinho. Vai lá, Antônio. Esse é o Antônio, ó, Vai dar um esse tchauzinho. moço bonito. Aê, quase ninguém conhece, né? Não, ninguém eu vou falar. Não. Mas, galera, vamos ficando por aqui. Obrigado a cada um que acompanhou, né, Marquinhos? Que compartilhou, que deixou o seu comentário, né? E semana que vem estamos aí de novo, com um tema bem massa. Amanhã nós vamos estar lançando o tema lá, presença certeza. do nosso querido Diego. E Deus abençoe, Obrigado. tamo junto. Obrigado, Até mais. pessoal. Boa noite. Obrigado também, pastor. Vão em paz. Graças Deus e paz. abençoe. Amém.